E aí, pessoal, tudo tranquilo, tudo certo? Hoje, mais um episódio do Pod Highcast. Eu, Roberta, a gente tá aqui com o Neon, Salve. meu amigo. E hoje com o Dibre da Vaca, essas três figuras maravilhosas. Fernando. Por favor. Fernando Eifler. Denilson Flores. e o senhor Rodrigo Cordeiro. Rodrigo Cordeiro. Falando sobre um assunto que a gente pouco gosta, que é futebol. Então vamos começar um pouquinho e falar de onde é que surgiu isso, o Dibre da Vaca, quem é que teve essa ideia, quem é que botou pra fazer. Tá, então o Dibre da Vaca tem um ano, né? Já tem um ano. E a ideia foi de nós falarmos de futebol de uma maneira que não fosse quadrada, como a gente tem muito nos rádios, né? Nas rádios, melhor dizendo. E aí, porque nas rádios tem aquela coisa de esconder o time. E eu fiz estágio numa rádio e aí, eu vivi isso e não achei legal. Embora tivessem me pagando, ok, eu estaria com o time escondido. Como não estou mais me pagando, então não tem por que esconder o time, né? Tua formação é de quê, desculpa? Eu curso jornalismo. Ah. Curso jornalismo. Então a ideia é da gente conversar sobre futebol de uma maneira tranquila, convidar os amigos e surgiu assim o Dibre da Vaca. São quantos hoje no Dibre da Vaca? Hoje temos 5, né? O Arthur Colorado, tem a Tina que faz a parte da produção, só que ela não entende nada de futebol, né? A gente pegou, não, ela entende muito de comunicação, tá aí, vamos chamar alguém que entenda, né? Já que nossa parte a gente não entende tanto, né? Assim, nem ela. Então somos 5 hoje, mas sei lá, a gente sempre convida a galera para participar também. Tá, mas como é que surgiu a ideia? Como vocês conversaram? Vocês queriam fazer alguma coisa relacionada a futebol? Assim, a ideia mesmo era totalmente diferente. A gente queria entrar para fazer uma assessoria de imprensa, sabe? Vamos fazer alguma coisa assim. E aí, no fim, a gente não conseguiu colocar esse projeto adiante, né? Em prática, na verdade. E aí surgiu a ideia, então vamos fazer um podcast, né? Tá crescendo muito esse mercado, vamos fazer. Uhum. E aí, assim, sobre o quê? E aí nós ficamos. Aí a gente conversou, sempre eu e o Fernando. Né? Sempre eu e o Fernando para ver nome, abertura, trilha, tudo isso foi nós dois que escolhemos. Então, a ideia foi essa, da gente falar de uma coisa que a gente gosta sem tanto compromisso, assim, né? Embora tenha bastante compromisso. Vocês começaram com podcast, mas ainda não era certo que ia ser futebol ou já era certo que ia ser futebol? Essa certo. era a única certeza sobre futebol. E de todas as incertezas era a única... Na real, os guri queriam era conseguir uns ingressos de barbada pro jogo, né? Fala a real. Umas credencialzinhas, né? Era isso que eles queriam, na real. E aí se ralaram porque veio a Covid logo em seguida. Agora eu vou ficar com isso, né? Não, o pior de tudo, né? Que nós começamos o episódio piloto, é a estreia do programa da Libertadores. Da pancadaria. Não, a estreia é um jogo antes. Aí o segundo. estreia, não, aí o primeiro episódio, né? O segundo, depois do piloto, é o Grenal do Fim do Mundo, que foi o último jogo antes da pandemia, antes de fechar os estádios. Bah. Ou seja, nós começamos o podcast, fazer um podcast, que daí a gente gosta de futebol, a gente, eu já sou formado em jornalismo, a gente está estudando, a gente pode conseguir a credencial na ASEG, né, que é a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, para conseguir ir no estádio, a gente pode conseguir fazer cobertura em loco, ficar talvez no gramado, área mista. Era a nossa ideia. Aí no segundo episódio já chega a pandemia, fecha os estádios, e aí, como é que a gente fica agora? Nós utilizávamos o estúdio da universidade, da Unicinos, para fazer, e aí, e agora, né? Não tem mais isso também, a gente começou a gravar por casa, e a gente teve que mudar bastante a ideia inicial que nós tínhamos, né? Sim. Acabou mudando bastante, e a gente pretendia ainda, quando voltar, sabe-se lá quando vai voltar, né? Mas pretendemos ainda ir no estádio para conseguir ampliar o espectro do trabalho, né? Pode falar. Não, eu ia perguntar, e vocês se juntaram? Vocês são 5, né? Vocês 3, mais 2. E vocês já se conheciam? Vocês se conheceram fazendo? Como é que surgiu isso aí? Cara, sim, eu conhecia o Denilson, que a gente trabalha no mesmo trabalho lá, numa escola da rede privada. E já faz uns 8, 9 anos. Caminhadinha longa, né? Quanto tempo?
9 9 anos. anos. 9 anos. Entendi 19. E aí eu sabia bastante, entregar a idade do cara, quarentão já. e aí ele já tinha me convidado uma vez pra fazer um episódio, há bastante tempo, logo no início ali. E, cara, eu sou meio verde, eu tenho um pouco de vergonha, um pouco de timidez e tudo mais. E ele, não, mas vai ser só uma resenha e a gente vai falar de futebol, é um negócio que tu gosta e tal. E aí uma hora eu olhei pra ele, vamos fazer essa aí, vamos encarar essa pegada. Acho que foi em julho do ano passado. E aí eu comecei a fazer parte com os guris. Eu conheci o Fernando um pouco antes, foi na Copa América. Lembra que vocês foram, acho que foi no MEC, e aí eu tava pra ir pro jogo da seleção e a gente se cruzou. Vocês estavam matando aula, vamos falar real. Os guris estavam matando aula e aí... Ninguém faz isso. Nunca fiz isso. Ninguém nunca faz matei isso. ela. Pra tomar uma coisinha e ver um jogo, nunca, jamais. Acho que a professora liberou eles, né, na real. E aí foi onde eu conheci os guris. Eu sabia da amizade deles e tudo mais. Por incrível que pareça, eu não conheço o Arthur. Não conheço a Tina, porque também por toda a questão da pandemia a gente só se vê por computador. Sim. O Fernando, acho que hoje é a terceira vez recém que a gente se vê. Exatamente. E como é que foi pra ti entrar no meio do podcast? Cara, foi legal porque assim, ó, eu comecei a ideia foi que os guris fizeram o programa e eu tava vendo o programa, eles botaram uma foto, tinha 3 caras gremistas, o Deni Isentão, né, que até então ele era o super isentão. Eu continuo isento. Depois do jogo do Flamengo a gente viu o bem isento. Chegaram os dois pra gravar, nós 3, só nós 3, os dois com a camiseta do Grêmio. Imagina a minha vontade de voar por dentro do computador neles. A ideia foi essa. Eu foi, sei. Foi a eu sei, provocação. Eu sei. E aí eu falei, e cadê os colorados? E aí ele falou, cara, tem o Arthur. E o Arthur tinha participado, ele era o único que não tava com uma camiseta. Então eu vou participar com vocês no próximo aí, me bota. E, cara, eu acho que foi quando o Inter começou numa sequência de vitória e aí eu peguei gosto, começava e tipo assim, eu sou formado em educação física. O colorado física. iludido, né? Claro. Eu sou formado em educação física, eu gosto muito de esporte, passei a minha vida toda com a questão do futebol e sempre gostei muito disso, de ver cronistas, jornalistas e tudo mais. Mas, não era a minha formação, mas meio que se encontra, assim, né? E acho que pela paixão por Inter, Grêmio e tudo mais. E aí eu comecei a levar algumas ideias e aí os guris, cara, só tem que falar mais alto no microfone, o resto tá legal. E eu E a gente começou nessa troca aí. Vocês já escutaram o primeiro ou o segundo episódio de vocês? Porque a gente escutou, a gente ficou... Porque... Escutar assim de primeira o primeiro episódio a gente fala que só vale a pena ver por causa do convidado. Porque eu tava travadinho ali, eu não conseguia me mexer direito, eu não sabia se ficar com a mão aqui, se eu botava aqui, e aí ficou estranho. Como é que vocês viram os primeiros episódios? E vocês estão vendo a evolução com o tempo, que cada vez que vocês gravam? Cara, a evolução a gente vê até de forma natural, é uma grande evolução. O primeiro era muito travado, até porque a gente... a gente não tinha exatamente um formato bem definido, né? Sim. Nós vamos fazer assim, assado e meio que vamos vendo o que dá. E o primeiro episódio também tem uma curiosidade, né? Chegou eu e o Denilson lá, estamos no Colorado. Só tem nós dois gremistas, tinha a Tina, que é gremista, mas ela não participa, não entende, não curte tanto futebol. E ela só um pouquinho, então. Daí, eu e o Denilson não tinha aula no dia, eu já tava formado, e ela... O Arthur tá aí, eu sei que ele é colorado, eu tenho aula com ele hoje. Aí mandou mensagem, o Arthur tá pulando sinos. Tô. Então chega aí. Você não conhecia o Arthur? Não, conheci, tinha colega, mas é que nós não sabemos que ele tinha aula naquele dia. Daí ela chamou ele e... quer participar, participou. Aí quando acabou, gostamos. Quer ficar? Participar? Eu quero, gostei. Aí foi meio... foi fluindo, então. Foi fluindo. E o primeiro a gente tava muito travado, que às vezes dava, o que achou do jogo, fulano? Não, o jogo foi bom, porque... o time tava bem. Entrevista de jogador mesmo. E vocês ainda tem o lado do jornalismo, né? Que dá uma preparação mais igual, né? É diferente. Sim, claro. É diferente, quando tu vai fazer um negócio pra postar... É que eu tô trabalhando um negócio pra fazer em aula, é tranquilo, ali nota, mas tu tem menos... digamos, responsabilidade, que, digamos, tu tá fazendo um podcast, tu quer fazer aquilo teu trabalho, quer fazer render e tudo mais. Então, fica um pouco mais preso. A gente tem, claro, a gente domina um pouco melhor, consegue falar de uma forma mais fluida. Só que às vezes quando tu tá assim, o Denilson, o âncora, aí faz uma pergunta, que é a atuação do Grêmio?
Aí às vezes tu não formulou exatamente o que tu achou, mas é meio de pronto, assim, sabe? Então no início era mais trabalho, mas agora, conforme vai fluindo, é muito mais tranquilo, né? Eu nem gosto de fazer pegadinha, né? Fazer umas perguntas bem loucas e eles que respondam, né? Eu tô aqui só pra apresentar. Mas só voltando umas casinhas, nós tínhamos um convidado colorado que é pro primeiro episódio, né? O piloto. Só que aí ele desistiu, teve um compromisso e aí, sei lá, faltando 10 minutos pra começar o episódio, aí tínhamos que conseguir alguém. E aí a Tina conseguiu o Arthur. Essa foi a história. Nós tínhamos, não dizer que não, os gremistas não querem os colorados lá. Contei pela metade. Não é isso. Nós tínhamos, mas o cara desistiu, infelizmente, né? E até hoje tá aí pra participar e nunca mais apareceu. Mas foi assim com o Fernando, uma vez que a gente tinha entrevista com a Keck, e aí a Roberta ia participar e a Roberta tava mal. E aí eu, vamos mandar mensagem pro Roger. Aí o Roger, tá trabalhando. Mas fala com o Fernando. Eu falei, matou a pau, vou falar com o Fernando. Ô Fernando, onde é que tu tá, meu? Não quer participar da conversa com a Keck? Onde é que tu tava? Eu tava em 2 irmãos. Tava em 2 irmãos? Tava em 2 irmãos. Eu, cara, eu tô voltando, vou pegar o ônibus tipo 15 pra 1. Que horas que entrevista? É às 3. Cara, acho que até às 3 eu tô aí. Vai dar. E como é que foi a história? Eu só não vou conseguir almoçar, né, velho? Daí eu peguei um macarrão que eu tinha feito no dia anterior ali, botei ali no micro, dei pra... Aqui, ó, o pagamento aqui, é isso aí. É o cachê. A cachê pagou da comida, né? E guris, como é que vocês fazem hoje em dia com as gravações? Vocês estão... Porque assim, tu falou que vocês começaram ali e bem nesse comecinho teve um negócio da pandemia, né? Parou os jogos, pararam os campeonatos. Foi tipo, pra vocês foi um problema, né? Como é que vocês lidaram com isso, assim? É que tá só voltando um pouquinho antes de responder essa pergunta. Sobre o primeiro episódio, assim, eu gosto muito do nosso primeiro episódio. Porque, assim, tem algumas travadas, alguns erros, coisa e tal. Mas acho que foi o episódio que a gente mais teve liberdade pra falar. Então eu gosto muito desse primeiro episódio por causa disso. Mas que tipo de liberdade? Liberdade no sentido de a gente ter o material pronto ali, né? De ter feito uma produção legal. E aí era mesmo mais um bate-papo, a conversa não era tão conduzida como é hoje. Hoje a gente tem um tempo um pouco, um tempo limite, né? Lá a gente tinha, sei lá, acho que 1 hora para gravar e a gente acaba não usando todo esse tempo, né, da 1 hora. Mas a gente tinha mais tempo de produção. Hoje é muito, terminou os jogos, vamos gravar. E é isso, é muito da nossa percepção mesmo dos jogos. Então, eu gosto muito do primeiro episódio por causa disso, né? Desculpa, eu esqueci a pergunta. Como é que vocês fizeram? Porque teve a pandemia, pararam os jogos e cadê o assunto, né? Sim, aí que tá. Aí nós inventamos o Dibre Entrevista pra não parar. A ideia era não parar, porque depois é muito difícil voltar. A gente acaba entrando num esquecimento, entrando num... Relaxa. Exatamente, né? Num relaxamento e aí tu não volta. Vocês já estavam há quanto tempo daí no... Vocês já tinham gravado? Nós tínhamos acho que 2 ou 3 episódios quando veio... Era bem recente, então, ainda. Quando veio a pandemia. Como o Fernando falou, a ideia era nós irmos nos estádios, né? Fazer o credenciamento e ir nos estádios, porque isso nos ajudaria também a crescer quanto a uma mídia independente, né? Essa era a ideia, no fim a gente não conseguiu por causa da pandemia, parou tudo, a gente também teve que parar de usar o estúdio da Unicinos. E aí foi como é que nós vamos fazer agora? E aí no jornalismo, no rádio, existe um negócio chamado falso vivo, que é uma modalidade de entrevista ou de boletim. Né? Então nós fizemos esse falso vivo nas entrevistas e depois nós editávamos e subíamos. Foi assim que nós fizemos várias entrevistas para não parar o Dibre. Essa foi a ideia. Eu esqueci de falar para vocês no começo só. Se quiserem falar palavrão, pode falar palavrão, fiquem à vontade, tá? Aqui não é um... Agora que... Aqui não é uma entrevista, é uma conversa. É uma conversa, pode fazer um bate-volta aqui, fiquem à vontade, tá? Aqui não tem restrição. Não, fica bem. livre. Fiquem à vontade. Falar mal, falar bem. Esse é o meu maior problema, que eu trabalho com criança. Então, assim... Cara, eu passo das 11 da manhã até as 8 horas da noite sem poder falar um palavrão. Quando eu saio, a vontade é, porra, acabou o dia. Às vezes eu vou numa loja, minha esposa diz, mano, olha a boca.
Eu olho, todo mundo fala palavrão em algum momento do dia, tá Eu não ligado? falo, o Denis sabe que eu não falo. Às vezes, É vírgula, né? O Dani larga. Tá aí, Fernando, como é que tu vê o Grêmio no jogo de hoje? Puta. Tu vê no semblante dele, puta. Ah, mas não tem nada melhor, né, do que um bom palavrão, né? Não tem. É que nem aquela, tu não pode falar palavrão. Aí tu tá muito puto na voz e fala, que saco. Não passa raiva. Não passa raiva. Ainda mais com o futebol, né? Exatamente. Carambolas. Tu não põe pra fora, tu não põe pra fora o ódio que tu tá sentindo, sabe? Foi engraçado que, tipo assim, teve o jogo do Inter na quinta. Cara, eu não abri o meu WhatsApp. Eu Paramos. não peguei. Os guri começaram... eu vi a resenha de vocês ali, eu vi que o Arthur tava chateadão, e aí os guri botaram... o Arthur botou assim, puto pra caralho. O Arthur botou assim, não vou gravar. O Arthur bateu, eu tô junto nessa. Aí eu acho que eu falei depois com o Fernando, aí o Fernando, aí, como é que tu tá? Eu, cara, tô puto, velho. Tô puto. Não tenho condição de falar alguma coisa. Só que eu respondi a fiquei seguinte, pensando, hein? não tem como o cara de repente deixar tanto tempo passar pra gravar, porque agora a gente já tá nessa dinâmica de sempre que tem jogo a gente grava. Então tem gente que espera, o pessoal que curte o nosso produto, eles esperam pra ver e tal. Ontem mesmo eu tava na escola, um colega meu passou, tá aí, Rodrigão, qual é que vai ser a resenha do Dibre? Eu, cara, eu não tenho nem saco pra falar alguma coisa. Se eu entrar pra falar alguma coisa eu vou ficar muito bolado. E aí os guri respeitaram, então a gente ainda tá vendo a possibilidade quando é que a gente vai gravar, e pra mim tá bom, vai deixando. A gente grava depois da semana que vem, depois do jogo da Copa do Brasil, né? E vai vendo aí qual é que vai ser. Aí tu queria gravar nessa fase. De repente. Mas eu acho que às vezes até a raiva e a animosidade, aquela coisa, aquela quentura, assim, vamos dizer, do momento do jogo é o que mais interessa, né? Porque o jornalismo não tem isso, o jornalismo esportivo não tem isso, tu tem que ter imparcialidade, né? Que é o que tu tava falando antes, não tem identificação. A gente não sabe o time dos jornalistas, a gente não sabe... A gente acha que sabe, né? A gente mais ou menos sabe alguma coisa, né? De alguns a gente sabe, mas também não se expõe muito, mas... É que é bem isso, assim. Às vezes o Denis diz, vamos gravar agora que eu sei que vocês estão de cabeça quente. Por quê? Porque ele quer ver. Acabou o projeto. O Hugo baita pau no cu, né? Teve um programa. Vou xingar você. Teve um programa que a gente entrou pra gravar. Eu acho que o Grêmio tinha perdido, o Inter tinha perdido. Tava um climão bosta, assim. E o Daniel, vamos daqui a 10 minutos. Mas esse teu computador nunca ligou tão rápido. Tá te passando? Deixa dar uma segurada. Não vai querer ver coletiva, que é o rei da coletiva, né? Não vai ver coletiva. Gosto. Às vezes tu tá louco pra falar, o Inter 9 vitórias de sequência ganhando, daí tinha que esperar 2 horas o jogo do Grêmio, mais a coletiva do Renato, que não ia falar porra nenhuma que prestava. Não, mas eu vou ver a coletiva do Renato. Para dele. Mas é que tá, tem a técnica. Eu gosto muito de coletiva, isso é verdade, eu gosto de ouvir. Mas tem a técnica que às vezes não, ultimamente o Grêmio não vem jogando nada. E a gente sabe que a coletiva do Renato vai ser bosta. Então dá pra tirar muita coisa dali. Esse é o lance da coletiva do Renato. As coletivas do Abel eu até não via muito, porque o Inter tava ganhando. Eu não tava gostando disso, né? Mas, cara, era lindo. Foi lindo, cara. Bons momentos, bons tempos. Só que aí a questão do Inter, né? Só que eu sou isento, né? Eu sou isento. Eu sou apresentador. Pronto, agora é isento. Alguém tem uma câmera, ele é isento. Alguém tem que ser isento no podcast, né? Então essa pessoa sou eu. Eu vi lá no vídeo que tu fez que você não ia fazer o vídeo porque o Inter perdeu e a tua boquinha tremendo aqui. É o seguinte, aí tu vai no perfil dele, o privado dele, tá ele numa fotinho. Foi lindo, cara. A vontade que tem de entrar, invadir, assim, cara, vai ser justa causa pra mim, entendeu? Mas eu vou dar uma bomba nele. Eu pensei, vou perder meu réu primário aqui. Eu vou perder, Teve outra, Rodrigo, teve outra? A fotinha. Alguém aqui levantou a taça, pelo menos. Uma tacinha aqui, alguém levantou taça. Cara, mas é que a história do Dibre é pela zoeira, gente, é pela resenha também. Só que o momento do pós-jogo Inter e Corinthians foi muito tenso no grupo ali, né? Aí... Imagina. Daí, ok, em respeito aos nossos amigos colorados, não vamos ter o episódio, mas isso não quer dizer que eu não vou atirar uma casquinha, uma zoeirinha. Claro que não, né? Não tem como, a ideia do Dibre é essa. E como é que vocês lidam? Porque, por exemplo, Colorado, o Inter perdeu, aí estão gravando
tão folgando pra caralho, como é que é manter esse controle pra não sair do bagulho e mandar todo mundo a merda? É complicado. Porque às vezes, assim, ó, como a gente faz a gravação, a gente tá se vendo, né? Mas ninguém nos vê. Então, às vezes, eu tô falando um negócio que nem eu dizia assim, cara, pezinho no chão, o Inter ainda não ganhou nada. Olhava pro Fernando, tava o Fernando assim, que pezinho no chão, o Dani, que pezinho no chão, nada, já são campeão. Abriu o programa. Não, o Inter campeão, 10 rodadas faltando pra acabar, o Inter acho que tinha ganho a segunda partida em sequência. O Inter já é campeão, o que é campeão, cara? Vamos na manhã. Não, já é campeão. Porque, claro, é a forma que tu tem também de te proteger. Que nem eu também tenho a minha forma de proteger. Pra mim, assim, eu entrei no jogo de quinta achando, cara, não vai dar. O Flamengo vai ganhar lá do São Paulo e já era. Mas com a esperança sempre. Pô, quando deu o pênalti, os guris se ergueram na cama, né? Aí tu fala, mas eu achei que existia aquela possibilidade. Não. E a gente fica nisso, a gente brinca, zoa muito um com o outro, assim, mas eu acho que a gente não perde o respeito, tá ligado? Que eu acho que é o mais importante. Eu tenho 33 anos, né? Então eu me criei vendo o Inter não ganhar nada. E do nada, com 17 para 18 anos, que eu acho que é quando o cara mais efervesce no sentido esportivo, cara, o Inter ganhou tudo. Então, tipo assim, ó, tá, beleza. Foi triste. Tô baixado. Tô tranquilo. Agora o que vier é lucro. Daqui a pouco, com 50 anos, ganha alguma coisinha de novo, né? Mas o cara fica assim, sempre na esperança, né? E aí, tipo, os guris também. Os guris são um pouco mais novos, mas também tem essa percepção. Daqui a pouco passou agora 2017, ganharam a Libertadores. 2016 ganharam a Copa do Brasil. Então, pô, viveram um momento de ápice. E, cara, tu sabe que depois que o teu time tem um momento assim, tem uma queda. Vai ficar 5, 6, daqui a um pouco 10, 12, 15, 20 anos num platôzinho assim, que é difícil tu manter sempre um time vitorioso. Então, cara, eu acho que assim, ó, eu tomei muito pau. E, cara, eu não sei mexer com os caras. Eu não zoo com os guri. Eu sei que eles têm vontade, mas eles respeitam porque eu nunca dei essa liberdade pra eles virem e... uma coisa é a gente se trocar uma coisinha, uma bobagemzinha durante o programa, mas não tem aquela coisa assim de bateção, de bate-boca, de coisa que tu vê muito de rivalidade, de tu querer defender o teu lado. É que eu sempre digo assim, ó, eu sou colorado, eu não tenho problema com o Grêmio. O Grêmio é parte da história do Inter. Tem gente que é muito mais anti o seu rival do que pró o seu time, tá ligado? Uhum. Eu nunca fui assim. Cara, se tu perguntar pro Fernando, ô Fernando, Inter campeão brasileiro, Grêmio campeão da Copa do Brasil, vai? Ou nenhum dos dois ganha nada? Eu tenho certeza que ele diz nenhum dos dois ganha nada. Ah, é? Até porque o Brasileirão vale mais que a Copa do Brasil, né? Essa por aí. Mas tu ganha mais com a Copa do Brasil. Lembrando que semana que vem... Logo mais começa a função da Copa do Brasil, né? Então será que essa fala é... E o que vocês acham que vai acontecer? Cara, eu acho a Copa do Brasil, sendo bem... Eu não tenho muita esperança. Mas ao mesmo tempo, aquilo que o Rodrigo fala, a gente tenta meio que se preparar pra... Se vier a frustração, eu já imaginava. É o lado torcedor e o lado real, né? A cabeça pensa, não, dá pra ganhar. Só que o Grêmio vem fazendo apresentações tão fracas, tão ruins sistematicamente, que é difícil tu vislumbrar que o Grêmio vai do nada virar a chave, vai jogar muito, vai acabar com o Palmeiras, sabe? Mas eu acho que o Grêmio tem feito isso, porque eles jogam mal. Por exemplo, jogou mal as 5 partidas, foi jogar contra o São Paulo, que tava em primeiro lugar, foi lá e destruiu o São Paulo. Aí tá jogando mal de novo. Mas perdeu, né? Perdeu? Sim, agora o último jogo do Brasileiro. Sim, o último. Venceu. Não, o do primeiro turno. Sim. Que até tiraram o Alisson, aconteceu caramba. É verdade. E eles estavam indo no trimal. No brasileiro, isso. Claro. Na Copa do Brasil também. Ninguém acreditou. Todo mundo pensou que o São Paulo, porque o São Paulo tava voando. Até porque o São Paulo fez um jogo bom aqui, né? Sim. E aí o Grêmio tinha que reverter. Não, o Grêmio ganhou o jogo. É que o Grêmio sabe jogar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Mata-mata em geral. O mata-mata, acho legal por isso. Tu pode fazer um jogo muito ruim, um jogo muito bosta, mas não perder, ok. Tu tá jogando na tua casa, beleza. Se tu vai jogar fora, a responsabilidade é do adversário. Então o adversário vai ter que se abrir. E aí é onde tu tem jogadores, tipo, como o Grêmio tem hoje. Um PP, um Ferreira, que são jogadores mais de velocidade, de jogadores que são de 1 contra 1. Eles vão ganhar pelo menos uma ou duas, eles vão ganhar do zagueiro. E aí, alguém vai ter que colocar a bola pra dentro. Sim. Entendeu? A Copa do Brasil, jogos em mata-mata é isso. Faz um jogo muito bosta, faz um jogo médio, tu passa de fase. Não tem mistério. Já o brasileiro não. Tu faz um jogo bosta e um jogo bom, vale a mesma coisa, vale os 3 pontos. Até porque o próprio Lucha falava antes que pra ele, em pontos corridos, ele tem que ganhar. Ele vai pra ganhar sempre. Porque empatar é pior que perder.
Sim, o Grêmio foi o rei do empate, né? Então, Quantos empates? cara, 17. 17 de 30. empates e ainda chegou em sexto lugar. Tipo, tu vê que o campeonato foi muito ruim. É que o Grêmio foi, acho que, o time que menos perdeu também, tem isso. Sim, só empatou, né? Perdeu 7. Se eu não me engano, o Flamengo perdeu 8, o Inter perdeu 9. Isso. E aí tu vê que, tipo assim, pô, era pra estar brigando mais lá na frente, né? Claro, mas ao mesmo tempo tu vê, tipo, em praticamente todas as outras edições onde o time... Tipo, o Grêmio igualou o recorde de empates, né? Que era Palmeiras, Vasco e não vou lembrar quem é outro, talvez o Corinthians, eu acho. Foi na mesma edição, inclusive. E todos ficaram mal na tabela. Tipo, normalmente o time que muito empata briga pra não cair. Sim, E o Grêmio conseguiu brigar pela parte de cima da tabela, que é tipo quase um contrassenso, né? Mas ao mesmo tempo prejudicou o Grêmio, que o Grêmio sempre perderia nos critérios de desempate se empatasse em pontos, né? Sim. E tem uma coisa assim, né? A gente vê, por exemplo, pega esse time do Grêmio, a gente espera sempre mais desse time, né? Que tem uns caras muito bola ali, tá ligado? Não, é que eu acho assim, ó, até por uma questão de cultural. Cara, quando começou a jogar o Jean-Pierre, daqui a pouco o Jean-Pierre saiu por lesão, a hora que o Jean-Pierre voltar vai bombar. O Alisson saiu, a hora que o Alisson voltar vai dar. E tu vê que os caras estão voltando e a coisa não tá boa, entendeu? Não Tá engrenando, Se o né? Grêmio não tivesse o Diego Souza, o Grêmio tava talvez brigando pra não cair. Que o homem meteu todos os gols dos últimos jogos. Eu não duvido, ainda bem que eu nunca critiquei o Diego Souza. O Tassigol também, ninguém. Eu acho muito engraçado os guri. Cara, assim, ó, é batata. Eles falam mal do cara no jogo seguinte. Não é falar mal do cara, nós somos realistas. Não é do cara, do futebol do cara. Eu acho que assim, o Tassiano, pra uma resenha, uma cervejinha, um churrasco, ele é perfeito. Até deve botar carne boa, né? Tá ganhando bem. Ganha bem, a gente sabe ganhar bem. Mas pro futebol ele não sabe qual é a posição dele. Ora o Renato bota ele na lateral direita, ora de primeiro volante, ora de extrema pela direita. Então qual é a posição do Tassiano? Não E sei. sempre que ele faz gol de cabeça, né? Como centroavante. Aí é que tá. Então o lugar dele é em algum lugar, nem o Renato sabe. Essa que é a real. Ele vai deixando ele dentro. É o vai- Coringão. Mas é. Não, e pior que o cara é aquela coisa assim. Não me lembro quem é que eu via falando assim que o Tassiano é aquele cara que, tipo assim, cara, ele tá no jogo. Tu não nota que ele tá no jogo. Mas quando ele entra, dá uma mudada no jogo. Normalmente é pra melhor. Só que, tipo assim, ele não é tão bom que tu vai querer botar ele. Sim. Tipo, é meu titular. Não é, entendeu? Só que... É que o problema do Renato é que muitas vezes ele coloca, por exemplo, o Tassiano à frente de jogadores que poderiam entrar. Por exemplo, o Jogando Ferreira. na posição, O né? Ferreira só entra a partir dos 30, 35 do segundo tempo. O Pinares, às vezes, nem entra. Mas o Tassiano entra, tipo... É umas coisas que às vezes não faz sentido, sabe? A gente Mas não tem eu não cabimento. entendo por que ele arquivou o Darlan. Não faz sentido, porque o Darlan, ele tava arquivado no início do ano. Aí ele do nada voltou, quando o Grêmio perdeu o Jean-Pierre, eu acho que ele não tinha meia, aí começou a jogar com 3 volantes. Isso. Aí o Darlan se afirmou. Aí o Grêmio voltou com 2 volantes, com o Darlan titular. Aí foi arquivado de novo, voltou e foi arquivado de novo. Tipo, é uma coisa Eu muito... acho que nem o Renato tá sabendo o muito que ele estranho. quer, né? Porque ele É deu que uma eu acho boa que eu mandei. agora. É que eu acho que o Grêmio, ele tem... O Renato, ele gosta da figura do 5 grandalhão, assim, aquele mais brucutu, mais alto, mais fisicamente melhor, assim, né? Mais forte, robusto, né? Que nem a gente diz. Tá fora de moda, né? Que tá fora de moda. Total. E o Grêmio, ele na base dele, ele formou volantes que sabem ir pro jogo. Pô, Arthur, o próprio Matheus Henrique, agora o Darlan, é dessa safra de volante que sabe jogar, entendeu? Só que normalmente o cara tem uma velocidade maior. Ele não é o cara altão, né? Tirando o Usain Bolt, Sim. eu acho que eu não conheço um cara com mais de 1,90 m que corre. Entendeu? Que corre rápido, É difícil, né? é difícil. E aí o Grêmio, eu acho que ele meio que se conflita nessa possibilidade de botar o cara que ele quer botar, que daqui a um pouco é o mais forte fisicamente, que é o Lucas Silva, mas que não rende como o Grêmio sabe jogar, e aí ele começa a botar o Darlan e meio que queima o cara, entendeu? Porque quando tu bota o Darlan e o Matheus Henrique, por exemplo, são 2 volantes baixos. Tu perde estatura, tanto ofensivamente como defensivamente. Tu ganha em velocidade e saída de jogo. Mas eu acho que não é muito bem o que o Renato quer hoje em dia. Na verdade, eu acho que nem ele sabe o que ele quer. Exatamente. Não, tanto que eu mandei esses dias, eu tava vendo um tweet, aí até mandei pro Denilson, que era assim, um cara comentando, eu acho que o Grêmio é favorito pra final da Copa do Brasil, porque o Abel Ferreira, né, o técnico do Palmeiras, é um técnico que gosta de sentar, analisar os jogos e estudar o adversário. Mas se nem o Renato sabe o que faz em campo, que dirá o Abel Ferreira vendo os jogos do Grêmio, né? Sensacional, muito bom, muito boa teoria, muito boa. Então o Grêmio é favorito, né? Que não tem como estudar o Grêmio, que é impossível saber quem É espera. o fator surpresa, na verdade, né? É o fator surpresa. O Renato, inclusive. E o que vocês acham do Renato do Grêmio? Deu ou continua? Eu passo pro Denilson responder primeiro.
Jogou essa bomba pra mim. E aí, beleza? Assim, como torcedor, eu queria que ele fosse embora em 2019, ali depois que o Grêmio perdeu daquela forma deprimente pro Flamengo, né? Acho que ali já tinha que ter dado... Obrigado ao Renato, foi muito bem. Mas o Grêmio manteve, né? O Romildo acho que quer terminar a gestão dele com o Renato, né? Tanto que a tendência é a renovação agora. Mas eu acho que o Renato já tinha que ter ido embora. Muito obrigado, valeu. Só que nesse momento é muito difícil trocar o treinador agora, porque termina a Copa do Brasil e logo em seguida o Grêmio, se não ganhar a Copa do Brasil, já tem 2 jogos pela fase de pré-libertadores. Ou seja, não tem tempo de um treinador novo mudar formas táticas, formas de jogar. Então acho que, bom, continua com o Renato até o final do ano. Tu acha? Eu acho que a tendência é essa, de continuar com o Renato. Agora, se ele vai se sustentar no cargo, é diferente. Daqui a pouco o Grêmio não passa da primeira fase de Libertadores, né? Da fase de mata-mata, enfim. E aí, será que vão manter o Renato? Sei lá, eu acho que... Cara, muito obrigado. Passou jogando com Potker, vocês passam. Tá louco? Não, eu concordo, também acho que o Renato já deveria ter saído, inclusive. Mas é como o Denis falou. Dia 7, se não me engano, é o segundo jogo da Copa do Brasil. Se o Grêmio não for campeão, dia 10 já tem a pré-Libertadores, o primeiro jogo. E a segunda fase da É em cima, assim, já? É em cima, assim, já, porque já começou São 3 fases de mata-mata na pré, né? Os brasileiros entram na segunda. A primeira já começou, já tá rolando. Então, realmente não vai ter tempo de trabalhar. Aí sai o Renato, depois da Copa do Brasil, vai chegar um técnico pra em 3 dias tá num confronto super importante. E tem mais, né? Tipo, os brasileiros deram muito azar no sorteio da pré-Libertadores. Porque na primeira fase, os dois pegam times muito fracos. O Santos vai enfrentar um time peruano. E aí pode ser o Grêmio ou pode ser o Fluminense na pré-Libertadores. Vai pegar não lembro quem é, mas um time fraco agora também na primeira fase. E na segunda pode pegar o Independiente Del Valle, né? Que é um time bem mais complicado e pode complicar. É o do meu novo treinador, né? Exatamente, do Mar. Pois é, e o Abel, hein? Ah, cara. Fale sobre o Abel. Cara, o Abel é lindo, cara. Teve um programa dos guris ali, eu não me lembro, eu tava na praia e aí a dificuldade de gravar, eu fui pra Desculpa te interromper, mas eu tô interrompendo. A gravação agora vocês estão fazendo tudo por call, vocês estão fazendo por... tá. Isso. E aí, tipo, o Fernando ficou uns dias também, eu fui uns dias e aí a gente... dava um jeito de gravar, né? Independente de qualquer coisa, o importante era poder participar uns momentos, assim. E aí até foi um programa diferente, porque eu entrei, eles fizeram a parte do Grêmio, e internetzinha limitada, né? Entrei numa parte Inter e, cara, o Inter tava emendando vitórias e os guris, acho que foi o do Grenal, e aí os guris, tá aí, Rodrigão, o que tu acha? E eu, cara, lá em casa, se quiser, tem um espacinho pra botar a estátua do Abel. É só ele faturar o caneco. A patroa libera, a gente dá um jeito, tem um vinhozinho, né, que diz que ele gosta, diz que ele prefere um whisky, mas, né, vai nessa pegada aí. Cara, eu acho assim, o Abel, ele foi muito importante pra resgatar a questão da moral dos jogadores. Porque tu vê que o Inter viveu um momento muito ruim logo depois que o Kudê saiu, né? Foi um momento que o Inter embalou acho que 7, 8 jogos sem vencer, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores da forma que foi, e o Abel entrou nesse processo, né? Não ganhava Grenal. Não ganhava Grenal, mas aí também... Não, foi uma fasezinha... Aí passou, é que não ganhar Grenal já foi um pouco mais além. Tipo, passando. Não, e aí... Passou, tipo, né? Passou. Passou. Grenal justo. Eu vi. Os guri meteram uma choradeira, cara. Foi 2 semanas gravando o programa que o Dani olhava pra mim e fazia assim... Porrão do Nonato no Ferreira. Vou ficar quieto, sou isento. Então. Nesse dia ele se enlouqueceu, ele se revelou, ele entrou no programa de camisa, brigando, não, porque foi escancarado. E eu, calma, cara, a banca paga e recebe. Eu tô aqui, agora eu me ferrei por causa do VAR. Pois então, né? Pois então. Não, eu acho assim, cara, o Abel ele foi importante, sabe? Mas tu sabe que o Abel, ele não vai te trazer uma proposta nova de jogo, uma filosofia nova de jogo, entendeu? Ele conseguiu desmontar o que o Kudê tinha feito em questão de 2 semanas. E eu acho que o Inter ele era um futebol propositivo, era um futebol que eu não vou dizer que encantava, mas ele de uma certa forma ele resgatou momentos bons do Inter ali, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, que era o time que propunha o jogo, que estava sempre buscando o gol, que tinha a figura de um centroavante que fazia gol. Não à toa o Galhardo
seguir o que o Guerreiro tava fazendo, que era encarreirando gols. Que maldade. Que maldade, né? Se fosse eu, tudo bem, né? Quando deu essa situação do Miguel Ángel Ramírez, e agora a gente não sabe, né, ao certo se ele vem, se não vem e tudo mais, diz que ele vai Mas vir ele já não tava com contrato? Aí é que tá, começou agora um boato essa semana de que ele não estava contratado, mas o que se sabia é que ele tinha recusado algumas propostas, inclusive de São Paulo, de Atlético Mineiro, por ele já ter um pré-acerto com o Inter. Acredita-se que seja ele o treinador. Não à toa o Inter já tá buscando jogadores mais ou menos no molde que ele gosta de jogar e tudo mais. E eu acho que vai ser um ganho pro Inter, sabe? Eu tenho uma ideia que eu cheguei a comentar com alguns amigos, assim, que o título pro Inter ele seria importante numa questão de virada, de poder daqui um pouco tu ter uma capacidade de reorganizar o clube financeiramente. Não porque o título te dá muita grana, mas ele te traz vitrine. Então Edenilson, Patrick, que são talvez os melhores jogadores do Inter hoje, eles iam poder sair vendidos por uma grana. Hoje o Inter não pode se desfazer desses jogadores, porque eles são os jogadores mais experientes e mais rodados do grupo do Inter. E daqui a um pouco tu tem só mais um goleiro, o Vitor Cuesta, que não tem mais mercado, porque já é um jogador de uma certa idade. Então o título ele ia trazer uma tranquilidade para o treinador chegar e dizer assim, bom, eu vou trabalhar com a base, vocês vão ter que me dar tempo, porque eu não vou sair ganhando o campeonato já em seguida. E agora com essa derrota, cara, o Inter ele bateu na trave no passado, 2019 na Copa do Brasil, bateu na trave na temporada 20, né, que terminou no 21. Cara, o torcedor, ele vai querer brigar por alguma coisa, ele vai querer ser campeão, porque querendo ou não, o Inter tá na fila há 11 anos agora. Sim. Então o treinador ele não vai ter tempo de fazer um trabalho tranquilo, ele vai entrar na pauleira e vai ter que ser. Até porque você não quer que agora vire o jogo e alguém faça a valsa, né? Exatamente. Não cometeremos o mesmo erro. Oh, Sacha é cuzão. Não, Eu acho o Sacha um cuzão. Não, e o Inter tá com um time bem novo, assim, né? Exato. E daí não tem experiência. Eu acho que uma grande questão ali contra o Flamengo foi a falta de experiência, né? Foi a falta de um D'Alessandro da vida ali pra chegar e puxar o time e falar, não, agora vai, entendeu? Eu acho bem isso também. Pô, eu senti isso no jogo de quinta, contra o Corinthians. Sim, eu também Eu senti senti tu ter o cara cancheiro, assim, o cara, toca a bola em mim que eu vou cartear o Tipo jogo. aquele cara que assim, ó, tu joga a bola no pé dele, tu sabe que vai andar. Nem que ele não faça, mas ele vai te dar uma assistência que tu vai chegar lá. Tu via que o Edenilson tentou fazer isso, mas o Edenilson não tem essa qualidade pra isso, né? Ele é um volante que hoje tem uma característica mais ofensiva, né? Não, ele desarma muito bem, mas ele não consegue levar e, tipo assim, só ele não vai, né? É que nesse Inter do Abel, que todo mundo falava que o Inter era reativo, né? Que ele sofria e saía em velocidade no contra-ataque. Tu tem um jogador com velocidade que nem o Edenilson, com vigor físico que nem o Patrick, e um cara iluminado como tava o Thiago Galhardo, depois o Yuri Alberto, que começou a sofrer agora no final. Não à toa, ele acho que passou os últimos 7 jogos sem fazer gol. Por quê? Porque, cara, ele ficava isolado na frente. Às vezes tu via ele com 15, 20, 30 minutos do primeiro tempo sem ter tocado na bola. Entendeu? Exato. Então, tipo, pô, é complicado pro time que tá brigando pelo título tu não ter a bola, tu ficar sofrendo. O jogo contra o Vasco eu passei 90 minutos com o cu na mão. O Vasco, um time ruim pra caramba, botando bola o tempo inteiro pra dentro. Uma hora um dos guris vai falhar. O Cano vai meter, aí o Cano fechamento. Foi a sensação que eu tive no jogo contra o Corinthians, né? O Inter tava chuveirando tanto que daqui a pouco essa bola. Daqui a pouco se esses caras vão meter um gol eu não vou acreditar. Eu olhava pra Martinalha, eu só pensava no Abel Hernandes. Cara, bota a bolinha ali. Vai ali. E outra questão também, uma coisa que assim, eu não lembro se foi do Flamengo ou foi do Corinthians. O Inter chegava ali, né? Vamos ser reativo e tal. Não, foi do Flamengo. Vamos ser reativo, uma jogada que teve, assim, já no segundo tempo. Já tava sem o Rodinei. Foi. Voltou a bola. O Flamengo se organizou inteiro de novo. Perdeu o time da bola. Sim. Entendeu? Então aí não tem velocidade, não tá... Não tem. E é bem isso, o Inter ele não tem velocidade. Ele não tem jogador de romper linha. Pra mim, o cara que faz isso melhor hoje é o Caio Vidal. E o que acontece? O Caio Vidal ele chega a um ponto do jogo que ele simplesmente é sacado porque ele começa só a fazer a parte defensiva. E, cara, óbvio que o moleque vai cansar. Ninguém vai correr 70 metros 90 minutos. Tu vai correr isso talvez 45, porque tem 19 anos. Se tem 25, 30, tu já corre... Nenhum é um guinha azul da vida, né? Exatamente. Exato. Então, Mas- tipo, o cara sofre por causa disso, né? Claro que sim, mas uma coisa que eu tava vendo também, como gremista, óbvio, né, secador,
quando o Inter perde, eu gosto de ver alguns canais colorados pra ver o que a mídia colorada vai falar. Sim. E aí já, falando até, tipo, que eu gosto mesmo, o pessoal que eu comentei do Voz do Gigante, né? Mas eu gosto mesmo, como material jornalístico mesmo, acho interessante o trabalho deles. E eles comentando isso que vocês falaram, que o Inter falta um cara tipo um Fernandão, um D'Alessandro, um Sobis. Sim. Que pode não ser o cara exímio, técnico, habilidoso, mas é um cara que, na hora decisiva, o cara bota a bola baixo do braço e dá pra mim que eu vou resolver isso. Liderança. Exato. E o Inter hoje não tem, o Inter hoje é cheio de ótimos coadjuvantes. Isso. Mas não tem um cara que é o nome do time que dá a bola pra ele que... Poderia ter, mas você machucou que é o Guerreiro, né? Mas eu vou te dizer que o Guerreiro hoje ele precisa mais da bola. Por exemplo, o Guerreiro de 2011, que o Corinthians foi campeão mundial, ou 10, não me lembro. Acho que foi 11. 12. Tá. É por aí. Quando foi campeão mundial? Acho que foi Corinthians trouxa. Literalmente, foda-se o Corinthians. Mas esse Amo Guerreiro era o Corinthians. cara que buscava a bola, protegia tudo. Mas, cara, hoje tu vê o Guerreiro, ele tira até o pé, entendeu? Porque ele já não é mais... o cara é cancheiro, 30 e poucos anos. Tu já não vai dividir naquela mesma pegada, né? Bom, não à toa ele foi dividir uma jogadinha mais ou menos, estourou o joelho. Mas quando a bola chega, Não, é outra coisa. Pra o último toque, ele é matador, ele é um cara de definição. Tem muita gente que diz, entre Guerreiro e Galhardo, Galhardo. Não. O Galhardo, ele teve o ano de parabéns, é aniversário dele, todo jogo era aniversário dele, batia um palma, beleza. Cara, o Galhardo não vai fazer o que ele fez. Eu tava dando graças a Deus que pintou aquela proposta, ia rolar uma grana, o Inter quebrado. Queria que sobrasse um 10% pra mim também. Dava uma moral pra ele. Mas, cara, é que tem jogadores que nem tu falaste. Tem jogadores que têm a característica de qualidade. O Guerreiro é um cara de muita qualidade. Mas ele hoje, eu acho que ele já é o cara aquele último toque. Entendeu? E o Inter não tem o cara pra construir. Tanto que no Inter do Cudê, quem construía eram os laterais. Entendeu? Era bola na área e o Galhardo de aniversário, gol. Tanto que o Guerreiro não... Dificilmente tu via ele na defesa, assim. Dificilmente. Sim, porque ele não tem mais essa agilidade de subir e descer. Ele não tem... Exato. Tu não vê... É isso que eu falo, cara. O D'Alessandro, pra mim, foi um dos grandes jogadores porque ele tinha... Tu via ele em todos os espaços. Sim. Todos os espaços ele tava, entendeu? Só que daí, né... veio cansou, né? Foram praticamente 10 anos só ele fazendo isso, né? Ainda bem que ele cansou, porque, meu Deus do céu, né? Como infernizou os gremistas, né, cara? D'Alessandro mais Vitor era a desgraça do gremista. Por muito tempo. E é o que eu falo assim, ó, por exemplo, tu vê hoje o Grêmio virando um pouco o lado, né? O Grêmio, ele tá se organizando todo em função do Michael para as finais da Copa do Brasil. Para ver o quanto ele ainda com 35 anos tem o toque diferente que faz o time jogar de uma forma, numa mecânica diferente. E o Grêmio vai se moldar e talvez vai entrar com outros 2 volantes por causa do Michael, para ter esse cara no passe, né? Sim. Vamos falar um pouco agora do podcast de novo, gente. Porque eu quero saber como é que vocês estão vendo a visibilidade de como as pessoas procuram hoje os podcasts de vocês, como é que vocês vê o crescimento, a aceitação, como é que tá... Porque a gente aqui no Pod Highcast, por exemplo, a gente saiu o segundo vídeo recém, né? Só que a gente vê que muitas pessoas, por exemplo, que olham o vídeo e não se inscrevem, não tem interação, entendeu? Olham, sei lá, 20 minutos de 2 horas e não se inscreve, não dá like, não faz nada. Né? Como é que é pra vocês isso aí? Vocês têm essa percepção? A percepção é semelhante. É um universo difícil de crescer, difícil crescimento, é difícil conseguir divulgar, ampliar a divulgação, conseguir seguidores, ouvintes, tipo, assíduos, né? E muitas pessoas são assim, as pessoas ouvem, às vezes ouvem trecho, ouvem inteiro e a interação, tipo, nas redes, mesmo assim, é mais difícil. As pessoas consomem conteúdo, mas falta um pouco aquela interação. Sim. Nós estamos pretendendo começar a postar os vídeos no YouTube, tentar fazer algumas lives, às vezes, para pós-jogo ver se consegue dar um engajamento melhor, consegue ter um papo ao vivo com as pessoas, porque fora isso... Às vezes tem um outro comentário, assim, mas às vezes não é muito sobre o conteúdo. Você diz, tá muito legal, parabéns, mas... Falta um pouco, acho, isso aí. É difícil. Essa interação a mais? Essa interação mas a mais. isso não dá nem pra julgar, porque a gente faz, né? Quantas vezes a gente já não viu num canal que a gente gosta, depois que eu fui me ligar que nem sou inscrito no canal? É verdade. Eu falei, eu me inscrevi, eu tava vendo nosso primeiro vídeo, né? Não tava inscrito. Não tava inscrito. Não dá pra acreditar. Não dá, daí Não dá? né? A gente fica, mas
o que tu falou das pessoas não interagirem, até às vezes não é nem a interação de tá muito legal, tá muito bom. Às vezes é a crítica mesmo. Tipo, falem um pouco mais disso. Vocês que são do futebol, vamos falar um pouco mais da tática, ou falar um pouco mais dos jogadores, ou falar... Tem várias coisas que dá pra fazer, né? Eu acho que o que falta, assim, é mais interação da crítica mesmo, né? E vocês, assim, vocês têm algum objetivo agora, assim... Porque agora, não que a pandemia tenha diminuído, pelo contrário, a pandemia aumentou. Só que os jogos voltaram. Vocês têm algum objetivo que vocês querem alcançar com o podcast? Vocês têm alguma coisa que vocês querem... Porque agora vocês fazem só áudio, né? Isso, só áudio. Tem uns 2 ou 3 vídeos que o Arthur produziu no nosso canal do YouTube. Mas são vídeos mais simples, até pela falta de estrutura, né? Então a gente quer ter uma estrutura um pouco melhor para produzir vídeo. E aí a questão o que me pega, assim, é a questão do tempo, porque nós não somos conhecidos, né? Nós não somos jornalistas de grande mídia, então acho que dependendo do nosso conteúdo, não dá para fazer um vídeo muito grande. Entendeu? É diferente do podcast de vocês, por exemplo, que é uma conversa, vocês trazem uma galera, e aí sim, aí dá pra ter 1 hora, 2 horas, 3, se for o caso, entendeu? Porque se for uma pessoa que, por exemplo, a Kek, quem é que não vai querer parar pra assistir a Kek, por exemplo? Mas aí é um nicho, aí que tá, esse é o problema, é um nicho que vai querer ver, aí daqueles, por exemplo, a gente tá com 160 seguidores no Instagram, 30 querem ver a Kek, mas 10 vão ver, entendeu? Aí o resto vai ser só o pessoal que quer olhar ou que vai acabar vendo na indicação do YouTube. Exato. Esse é o problema, as pessoas só querem ver aquilo que elas conhecem e sabem que se interessam, não procuram por novidade. Sim. É isso que a gente está tentando batalhar para ver se a gente consegue fazer. A grande questão que eu tenho, assim, do Dibre é, assim, dos amigos próximos. Nem os amigos próximos estão consumindo. Peraí. Aí na hora de conversar, conversa legal, mas, para ouvir ali uns 30 minutos. Sim. Ou tu não tem 30 minutos no teu dia. A hora que tu tá enchendo o saco da tua esposa. E não precisa para de encher o saco. Só. Exato. Uma faxininha aqui ali, uma mocinha. Para de encher o saco da esposa e ouve, por exemplo, né? Ou daqui a pouco tá cuidando do filho, ou tá no trânsito, em vez de ouvir a mídia tradicional, ouve o Dibre. Ou tá trabalhando mesmo, pode escutar enquanto. Exato, até o Rodrigo, né, trouxe. Eu quero falar o apelido. Posso falar o apelido? Posso falar o apelido? Deve. Por favor, esse é um pedido que a gente faz. Deve. É que no Dibre eles me chamam também, né, por Dene. Eu acho bem legal, porque todo mundo me chama assim, né, os amigos e tal. Aí, então tá, vou chamar. Aí o Rodri... ele não gosta desse apelido. Não, tem uma história por trás, mas... Tem um algo mais... Melhor não, essa é pra gente entender. É só nossa. Se quiser contar também, não vai ser a gente que vai impedir, tá? Fico triste. Eu conto uma história meio da Roberta que a gente... Vamos fazer essa troca aí. Eu não sei qual é, mas eu tô com um pouco de medo. Sabe da mensagem. Pior que hoje... Cara, tem, acho que a grande maioria da gurizada lá do trabalho, tudo me chama de Rodri. No rádio, assim. Rodri. Hoje eu já meio desapeguei, mas no início eu... No início não gostava. Todo mundo me chamava de Rodrigão, até porque eu sou grande pra caramba, né? E aí, pesado... Rodriguinho! E aí, foi uma coisa muito das crianças que veio isso, né? Então, beleza, foi ficando... E aí, do nada, o Rodri. Não, tu não quebra o Rodrigão pra Rodri. Aí tu quer me derrubar. Mas daí, os guris viram que eu não gostei, né? Ô, Rodri. Pega, né? O apelido pega quando a gente não gosta. É verdade. Mas aí teve, acho que 1 ou 2 vezes que o Rodrigão trouxe que, sei lá, um amigo dele que ouve, ficou esperando o nosso conteúdo na segunda-feira. A gente sempre tenta gravar quando termina os jogos. Só que às vezes termina muito tarde. Hoje a gente consegue produzir porque a gente tem... eu e o Fernando fazemos essa parte da edição, a gente divide a edição, senão a gente não conseguiria colocar no ar no outro dia cedo, né? Sim. Então isso é legal de trazer. Tem 1 ou 2 que já esperam no outro dia pela manhã o conteúdo. Isso é muito legal. A gente tem umas pessoas que acompanham bem e sempre perguntam quando é que vai sair o episódio tal, que horas. Sim. É sempre quinta às 7, né? Mas é bom, porque daí tu vê a vontade das pessoas sobre. Sim, e fideliza também, né? Por exemplo, o Pod Highcast sai sempre na quinta, o nosso vai sair numa segunda. Se tiver daqui a pouco um jogo na terça, vai sair na quarta. A gente sempre depende do jogo, né? Exatamente. Mas o Brasileirão deu uma quebrada na gente, né? Sim. Tinha... Não quer uma cervejinha, cara? Teve uma... Quer uma cervejinha agora? Daí eu vou... Não, eu gosto. Daí eu vou ter que aceitar. Tu quer uma xícara ou vai na lata mesmo? Não, vamos...
Uma simplicidade. É a primeira vez que a gente tá pegando e fazendo a Bangu assim, fica à vontade. E se tu largar um samba por trás, Deus, tu vai fazer um pé. Já que vamos aqui no nosso Vai ficar à vontade. Eu não vou querer. Mas vocês sabem que assim, ó, essa questão da troca foi uma situação com o meu compadre, né? E hoje é muito engraçado assim, pô, eu circulo dentro da escola que eu trabalho e às vezes o pessoal, que nem eu falei, um colega ontem comentou, quero ver como é que vai ser a resenha de vocês depois do jogo. Hoje já existe um pouco disso. Só que é aquela coisa assim, daí tu vai ver, vou ver se esse cara tá lá nos seguindo, vou ver se esse cara tá curtindo o material. Não tá. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho, logo no início, cara, eu divulgava em todos os grupos, só que depois tu fica meio assim, tu também não vai ser chato de ficar mandando pessoal para as pessoas, então a gente compartilha no Facebook privado de cada um, compartilhando nas páginas do Dibre e tudo mais, só que, cara, tu vê que não atinge, né? Sim. Eventualmente um dos guris posta alguma coisa, a gente vai lá e compartilha também nas nossas mídias pra tá girando, só que daqui a pouco tu sabe que hoje em dia tu tá zapeando no Instagram da vida, tu vê aquela pessoa botando sempre a mesma coisa, tu já joga para um lado e já nem vê, né? Tu já nem sabe o que é. Então, isso eu percebo assim, as pessoas elas falam do Dibre, mas elas não, eu não sei o quanto elas realmente escutam, o quanto elas realmente consomem o nosso produto, né? Então eu acho assim, a gente acaba fazendo um programa bacana, que a gente poderia atingir um público gigantesco, porque fala de futebol, nós em alguns momentos começamos a falar de algumas coisas, eu gosto muito de esportes americanos, o Fernando gosta muito de tênis, e a gente já trocava uma ideia de daqui a pouco falar alguma coisa, futebol feminino, só que tipo assim, falta o engajamento, falta buscar, aí que nem, vamos atrás de uma jogadora, cara, é difícil tu chegar nesse público, entendeu? Que pra te realmente ter alguém que tu consiga atrair, que tu olha assim, lá tá o jogador, uma jogadora, vai ter um público que vai querer saber dela, né? É diferente de tu levar a minha esposa participou um dia de um programa falando, sabe? Os guris já colocaram como é que era o nome daquela menina que trabalhou com vocês, que eu acho que trabalhou contigo na rádio, que participou de um programa? Cara, grande convidada. É inesquecível. Valéria Possamay. Cara, tu tem que ver a guria falando, cara. Ela é jornalista, ela deita falando, tu entende? Ela começa a falar, eu fiquei assim, babando, entendeu? A minha esposa do quarto, que tu tá com essa cara aí, que eu sei que tem uma guria. Eu tô curtindo a fala. Entendeu? Porque, tu vê que é uma pessoa que tem muita experiência, que tem muita cancha, que sabe o que tá falando, tem propriedade pra falar daquilo. Não que nós não tenhamos, mas é uma pessoa que tem mais experiência de estar numa grande mídia, que tu tem que controlar o que tu fala, da forma que tu fala, pra te não ser repreendido, não tomar um processo, não ir pra rua por causa de uma merda que tu fala, entendeu? E é difícil tu atingir esse público, sabe? Tanto que ela, nessa época da entrevista não, da participação dela, ela tava na Rádio Grenal e hoje ela tá na Gaúcha, né? Na equipe de esportes da Gaúcha. Então é uma guria que entende muito de futebol, né? Tanto que a Rádio Grenal ela foi a pioneira em fazer a narração com uma equipe inteiramente feminina. Ela fez uma final de gauchão da Grenal com a equipe inteiramente feminina. É uma ideia muito legal, e a Valéria foi se eu não me engano, foi a narradora. Eu ouvi essa transmissão. Então é uma menina que entende muito de futebol, e tu para ouvir ela e só fica, que nem o Rodrigão falou. Só fica ouvindo. Embasbacada. E era o que a gente fazia, quando eu comecei a participar, os guris ainda estavam nessa onda de sempre levar um convidado, e a gente, cara, deixava o convidado falar. Entendeu? Nós abrimos a palavra, a primeira fala, o dizer sobre o jogo era do convidado, e depois a gente trocava uma resenha, dava uma opinião, e depois a gente queria saber um pouco mais desse convidado, porque normalmente é o pessoal que tá mais na mídia e que tá trabalhando com isso, e tu começa a ver o pessoal falando, tu começa a olhar assim, olha o que eu falo, tá ligado? Tipo, cara, eu não tenho jornalismo, entendeu? Os guris têm uma cancha que não é a minha, sabe? Mas eu entendo de futebol, eu não sou só torcedor, entendeu? Eu torço, mas eu analiso o jogo. Às vezes os guris dizem, Rodrigão, tu viu o jogo do Grêmio, tu analisou melhor do que eu vou falar do jogo. É porque, cara, eu vou ver porque a minha esposa é gremista, tá ligado? Aí eles dizem, tu é secador. Cara, eu tô me fudendo pro Grêmio, mas a nega véia quer ver o jogo, eu vou ver o jogo. Porque tu é secadorzinho. Tu é secadorzinho. Mas quem não é, né? Quem não é? Não, eu sou isento. A gente viu, a gente sou isento.
eu tenho pra mim assim, né? O cara que é colorado e, eu não sei o Grêmio, o cara que é Grêmio, eu não sei o Inter, então tá torcendo errado. Eu acho que essa rivalidade Grenal é uma coisa que, assim, ela é muito boa pros times, pro crescimento dos times. Porque é um comparativo que ajuda. Porque tu vê, tipo assim, a hora que aconteceu com o Inter, aí o Grêmio vai lá e dá aquela, né? Mas daí agora a gente vai lá no Grêmio e... Então fica essa daí também ajuda. Então, tu espera, tu vai criar mais mídia pro que o Renato vai falar, pro que o Abel vai falar, sabe? Eu particularmente detesto o Renato com todas as minhas forças. Ele fala, eu já saio. É a mesma coisa do Alessandro pra gente, entendeu? Aí que tá, Alessandro pra mim, eu tatuaria a cara dele, entendeu? Mas eu acho que o Inter só é o Inter por causa do Grêmio e vice-versa. Exatamente, é uma rivalidade que só que tem que ter cuidado, né? Pra continuar ali no respeito, que às vezes se perde, mas vai da pessoa, né? O problema é esse, quando vira o fio. Quando vem a falta de respeito, daqui a pouco eu vejo gente brigando por causa de futebol. Daí também não dá, né? Aí também é muito complicado. Desnecessário. E dependendo da briga, se for, por exemplo, em estádio, que nem a gente já conversou, só vai prejudicar o próprio clube. Sim. Quantas brigas aí que já teve, depredaram o estádio, o do banheiro químico lá no Beira-Rio. Cara, eu tava em 2 Grenais bem fatídicos, que foi o do Olímpico, do carrinho de pipoca. Do carrinho de pipoca. Que o Anderson surgiu, o Inter ganhou de 3-1. Eu tava na torcida do Grêmio, camisetinha branca, camufladinho. E o Inter ganha de 3-1. Quem nunca, né? Quem nunca? Foi no estádio Quem rival. nunca, camufladinho na manha. Também já fui. E os caras começaram a pular Depois não é secadorzinho, né? Não, é que meus parceiros eram tudo. Cara, eu me criei no meio de gremista a vida toda, cara. A sorte que a minha mãe me deu uma luz, era colorada e disse, vai, entendeu? Cara, eu lembro assim, de eu tentar ir embora e a polícia não deixar, porque deu uma pancadaria fodida, assim. E o Grenal do Olímpico, esse do banheiro químico... foi no Olímpico? O do banheiro químico foi no Beira-Rio. No Beira-Rio. Eu tava na torcida do Inter, bem próximo da torcida. Cara, eu vi cair uma tijoleta desse tamanho, assim, do meu lado. A sorte é que ela espatifou quando ela bateu na marquise, assim, que senão, cara, eu brigava não estar aqui, porque vinha na mente. E aqueles jogos são punk. Tanto que muita gente fala, não vamos engrenar, porque engrenar é perigoso. Eu cresci minha vida inteira com isso. Não vamos engrenar, o Grenal é perigoso. Acho que eu fui 2 Grenais da minha vida depois que eu já me governava, assim, porque minha mãe sempre, não vai que vai dar briga. E infelizmente é uma cultura que a gente ainda tem, né? Sim. A torcida mista veio aí pra quebrar um pouco isso, mas ainda é... Só que eu acho que pra torcida mista dar certo, tinha que ser um público maior naquela zona, entendeu? Eu acho que tu tinha que daqui a pouco dividir uns 50% do estádio de zona mista. Tudo bem, cara, vai dar problema porque se o teu rival ganhar, que nem o Inter ficou 11, 12 jogos sem ganhar Grenal, vai dar problema. Só que, cara, daqui a pouco a gangorra vira e é tu que tá ferrando eles lá dentro e vai ser bonito, vai ser lindo, que nem diz o Abel. Então, tipo assim, cara, é momento, né? E é bizarro a gente parar pra pensar, a gangorra, cara, o Inter tava brigando pra ser campeão e daqui a pouco o Grêmio tá brigando. A gente talvez faz tanto tempo que a gente não tem um momento em que os dois clubes poderiam ser. Agora que o Inter não ganhou, o Grêmio que se foda. Aí o cara vem um pouquinho de secador, né? É isso que eu respeito. É isso que eu respeito. Pra mim, tipo, é que nem eu costumo falar assim, pra mim, do negócio que tá falando no início sobre zoeira e tal. Cara, eu respeito, que o cara que, tipo, torce na boa, na ruim e tal. Torce na boa, na ruim, mas o que me incomoda muito é torcedores que, tipo, só pega o time na boa, sabe? Esses são aqueles que eu zoo sem piedade. Esses são aqueles que eu... Manuzinho. É o que mais tem. Manuzinho. Esses são aqueles que eu zoo sem piedade, cara. Mas se tu pega só na boa, aí merece ser esculachado. Cara, a gente tem um grupo no Whats ali, que é a gurizada que já trabalhou lá na escola e tal. E, cara, eu acho que tem eu e mais 2 colorados e uns 5 gremistas. E tem um camarada que ele só larga a letrinha nas erradas. E eu digo assim, ontem até eu falei pros guri, cara, depois do jogo os guri largaram umas letras, mas parou. 24 horas depois, na boa, vão tudo pra puta que pariu, seus putos. Eu ainda botei 24 horas depois, agora que já passou a minha raiva, vão tudo pra puta que pariu. Daí os guri começaram de zoeira, aí largaram. Daí eu botei assim, cara, o foda é que é o seguinte, eu sofro por causa de vocês, por causa do Manu, que sempre larga as piadas na hora errada. Tipo assim, o Grêmio perdeu um jogo cagado no meio do Brasileiro, ele bota uma frescurinha do Inter.
Não, cara, te fode, que essa merda desse jogo. Vai zoar quando o Grêmio perder a Copa do Brasil, porra. Não, ele zoou na hora errada. Mas não vai zoar, o Grêmio vai ganhar. Exatamente, nós vamos. O Hexa vem. Não é por mal, né? Porque ele não tem time. Sem time, Mike. sem time. Eu achei que o Inter ia ser campeão. Né? Eu não achei, né? Mas daí rolou o jogo, eu achei e depois desachei de novo. Eu tava na mão aqui. E eu pensei, o problema... Eu não tenho problema com o Inter ser campeão. O problema é o Grêmio não ganhar se o Inter ganhar, eu acho entendeu? que essa é a treta. Essa é a coisa do Grenal. Que vai ser o contrário agora pra vocês, né? Vai ser Não, agora o cara já vai ver o jogo. Ô, meu, agora eu vou sentar do lado sangue do... no olho. Gustavo Scar. Rafael Veiga. Vamos lá, Luiz Adriano, meu patrão. Mas eu acho que essa coisa de fases, de torcer, é muito relativa, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou de fases pra torcer pro Inter. Ano passado, não, 2019, vamos falar bem assim. 2019, eu entrei numa pilha ferrada, tava indo muito em estádio, fazendo função, indo atrás, acompanhando, e o Inter começou a... Definhar. E daí, tipo assim, eu continuei acompanhando, mas com outra vibe, eu já não paro pra olhar jogo. Aí agora que eu tava começando, porque, né... Mas Porque não tava indo bem, né? Não é. Eu vejo, eu acompanho, eu sei o que tá acontecendo. Mas daí eu não consigo parar e ver, porque eu fico com ódio. Então é um misto entre amor e ódio que tu vai oscilando. Daí, tipo, Tu sabe. eu tô numa fase que eu consigo acompanhar melhor o futebol. Aí depois eu me quebra minhas pernas, já não Tu sabe que desiludo já. Gente, assim, ó, onde eu virei a minha chave foi quando eu me casei. Cara, minha esposa, ela é gremista, tá? Faz 2 anos que a gente mora junto. A gente se conhece há 3 anos. Só que ela era minha amiga antes, tá ligado? E a gente começou a conversar há 4, 5 anos atrás de zoeira por causa do Grêmio. Foi quando o Grêmio tava bem na Copa do Brasil, ali em 2016 e tal. E quando a gente começou a morar junto, eu me lembro que teve um Grenal que assim, ó... O Grêmio ganhou, óbvio. Eu fiquei putaço. Putaço, a gente tretou. E tipo assim... Cara, depois ali eu olhei assim, cara, eu não posso ser assim, velho. Porque daqui a pouco eu vou terminar o meu relacionamento, vou ter algum problema maior. E hoje eu tenho o mesmo entendimento do lado dela. Que nem assim, ó, quando o Edenilson fez gol, cara, ela pulava, eu tava contando pra vocês aqui antes, ela pulava do meu lado e ela olhou pra mim assim, ó, eu fiz isso por causa tua. Porque eu gosto de ti, porque eu te amo, porque eu quero te ver feliz. É a mesma coisa quando o Grêmio eventualmente vence. Eu fico quando dá gol, a gente bate. Não interessa se é gol do Inter ou gol do Grêmio. A gente se olha, bate uma palma um no outro. Feito, caralho. Tipo assim, botei o cara na porra do Cartola. Vamos, porra. Entendeu? Foda-se que é Grêmio, entendeu? Foda-se que foi o Diego Souza que fez gol. Botei no Cartola 1000 vezes 2. Vamos, caralho. Cartola uniu tribos, né? Então, tipo assim, essas coisas assim, cara, eu percebo que hoje eu tenho um entendimento melhor de como é a questão da rivalidade por causa disso. Porque eu olho pro meu lado, a minha mulher, ela é gremista. E a mesma coisa do lado dela. Ela olha pra mim, vê um colorado doente, que chora quando dá essas merda, que vibra pra caralho quando o Inter ganha, e ela também aprendeu a respeitar, porque eu conheci ela gremista zoeira pra caralho. E ela me conheceu colorado zoeiro pra caralho. Hoje eu acho que se a gente meter uma errada, azar. Nós vamos se dar bem e vai seguir o jogo, entendeu? Sim. Então isso é o legal da rivalidade, tu conseguindo administrar ela, né? Mas às vezes dá vontade de xingar. Só voltando um pouquinho, quando o Edenilson fez o gol, eu também pulei. Mas de raiva, de ódio, Todo mundo pulou, a terra veio... Exatamente, botei a mão assim na cabeça. Eu não acredito, esses caras vão ganhar. Esses caras esses merda vão ganhar, não acredito, cara. Eu não acredito. Aí mandar, a gente sempre olha os jogos, né, e tal. E aí o Fernando, a gente fica ali no WhatsApp, né? E aí qualquer coisa, áudio sai umas pérolas de vez em quando. A gente não manda no grupo, né? Eu sei. Vai ficar complicado. Vai ficar chato de depois... Alguém vai se chatear. Vai ficar complicado, mas esses merda não podem, eu não aguento mais o Inter. Eu falava isso no podcast, né? Eu não aguento mais o Inter. E aí a questão que o Rodrigo falou que, faltam 10 rodadas, e eu falando que, não, o Inter é campeão, claro, é a vacina, mas no meu íntimo... Que se foda, eu quero que o Inter perca. Entendeu? O Inter ganhou 8, 9 partidas seguidas e eu vendo um crescimento, não é possível, né? Quando de pandemia os caras vão ganhar, não é possível. Ainda com esse time bosta. Se fosse um time bom, tudo bem, mas com um time ruim,
não dá pra te ser campeão com um time ruim. E não deu. Mas culpa do VAR, né? Não foi culpa Esse do Inter. Bah, cara, eu vou te Cara, falar. eu o belo juro campeonato do VAR, viu? O melhor equipe. Mas Bah, aí o É que o VAR jogou pra Internacional... todos os lados, né? O VAR ele fudeu Não todo o brasileiro, né? Não foi só Inter, Grêmio. Sim, por isso que eu digo, problema com o Flamengo. belo campeonato. A arbitragem no Brasil, ela infelizmente, ela é muito fraca, acho que também por essa questão da profissionalização e tudo mais. Acho que esse é o grande problema, né? É. O árbitro, ele não é profissional daquilo. daquilo. Né? Ele não é sua principal fonte de renda, muitas vezes, né? Ou a única. Acho que essa é a grande questão. Deveria a CBF ganhar muito dinheiro para daqui a pouco não sei se é criar uma Especializar. lei, fazer uma especialização. Ou seja, quer ser árbitro, ok, tu vai ter que ter essa especialização e tu vai ser profissional da arbitragem. Entendeu? Hoje a gente tem o árbitro que é advogado, é comerciante, é empresário, coisa e tal. Que é o que fizeram com os técnicos, né? Fizeram eles fazer um curso pra se especializar. Exatamente. Hoje todos os técnicos têm que ser professores de educação física no primeiro momento e depois ainda fazer os cursos. Tem que ser professor de educação sim. física? Aí fazer os O cursos Renato da CBF. O Renato não. É que tem algum. A Renato não estuda, né? O Renato conseguiu matar o curso de arbitragem que teve lá. O Renato tá de brincadeira. Renato foi um dia no curso e no outro tava na praia, olha isso, tomando um show. Equilíbrio, né? O equilíbrio. Eu sei que ainda tem alguma coisa da proficiência, ou proeficiência, eu não vou me lembrar agora, que se tu comprova que tu tem muitos anos dentro daquela função, eles te autorizam a trabalhar. Porque a gente pega Exato. assim, técnicos muito antigos, né, muito mais velhos, por exemplo, um Abel Braga, O Cuca da vida. um Cuca da vida. Esses caras, eles não foram obrigados a fazer o curso de educação física, mas eles fizeram alguns cursos para dar uma certa qualificação para eles, né? Sim, aí todos os cursos da CBF. Da CBF. O Ceni fez? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É que assim, ó, hoje tem eu não vou me lembrar exatamente o nome, mas existe um curso da CBF que te qualifica. Ele tem uma graduação. Se tu faz até tal nível, tu pode trabalhar até série C, série D, tal nível série B, tal nível série A. Se tu não tem esse curso, por exemplo, tu não pode pegar um clube de série A. Não posso surgir eu, que sou formado em educação física, sem esses cursos, querer trabalhar num clube confederado. Tá, então se eu tô no time da Série B, só tenho autorização pra Série B e subo pra Série A, É eu vou isso ter que que eu ser ia perguntar. demitido. Não, normalmente o que acontece é que ao longo, quando tu chega numa série C, numa série B, tu já vai buscar, porque existe muito. É um curso que é alguns meses, né? Sim. Já vai atrás porque tem já a vai atrás possibilidade. porque existe essa possibilidade. A Entendi. grande maioria dos árbitros hoje, eu acho, dos técnicos hoje, eles têm esses cursos todos. Porque daí te gradua, tu Não pode sabia trabalhar em disso, qualquer coisa. interessante. Gente, vocês falaram antes dos convidados, que vocês têm alguns convidados, né? Sim. Como é que é pra vocês achar os convidados, conversar com eles, marcar data? Bom, sobre os convidados, assim, primeiro do Dibre Entrevista, né? Foi uma modalidade que nós criamos. A gente convida amigos, né? Que são da mídia aí, por exemplo. Teve o árbitro... O Real, Almeida Real, né? Ele trabalha na Rádio Grenal, Diego Almeida Real. Ele trabalha na Rádio Grenal, eu trabalhei com ele, então já tinha um contato dele, sabia que ele participaria. Aí daqui a pouco conseguimos conversar com um atleta paralímpico, que o Arthur conhecia ele também, né? O cara é daqui, é gaúcho, mas mora em Santos e faz toda a preparação dele para as Olimpíadas lá. Ele faz uma parte em Santos, faz uma parte na Europa. Quando ele viaja, por exemplo, ele sempre tenta treinar alguns meses para se adaptar ao clima, por exemplo, do lugar que ele vai competir. Então, assim, a gente vai nos amigos. Por exemplo, também conversamos com o goleiro do Juventude, o Marcelo Carné, que é conhecido do Arthur também. Então a gente vai sempre nos conhecidos, nos amigos que vão topar participar com a gente, né? Essa é a grande questão. E aí, sim, quando tem a rodada e a gente consegue um entrevistado, também tem isso. Aí ele participa normalmente do episódio, mas a gente quer botar em prática também o Dibre Entrevista. Só que a gente tem que ter uma estrutura um pouco maior para conseguir com mais convidados. Mas não assim. lançaram, tipo, pra pessoas desconhecidas de vocês, no caso?
Tipo, não quer participar do nosso podcast? Vamos mandar... Já convidei, mas ainda não deu, assim, né? Por falta de agenda. O cara, beleza, eu vou participar, daqui a pouco, não consigo, vou viajar, vou pra praia, vou sem algum compromisso. E aí, fomos nós mesmos. A Né? gente tem... Aí a gente chegou a alinhar em alguns momentos, que nem a gente queria falar um pouco sobre esportes americanos. Tem alguns profissionais da educação física, amigos meus de faculdade, do colégio que eu trabalho ali, que são bem entendidos sobre. Daí eu conversei com os guris, vou dar um toque nos guris que de repente deles participarem. Os guris, não, vamos lá e tal. Só que aí a gente foi... por essa questão do calendário do Campeonato Brasileiro, a gente começou a ter jogo em cima de jogo e a gente foi meio que dando uma segurada nisso, sabe? Porque às vezes tinha jogo quinta, jogo sexta, jogo sábado, jogo domingo, e daqui a pouco a gente começou até a mudar um pouco, que nós estávamos gravando 2 vezes na semana. Teve semana que a gente gravou 4, 5 episódios por causa da quantidade de jogos, entendeu? Eita. E aí isso deu uma quebrada na nossa ideia, né? Vocês fazem por jogo ou por rodada? Às vezes nós fazíamos por rodada. A ideia era sempre fazer por rodada. Mas eventualmente acabou assim o Inter jogar no sábado 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, o Grêmio jogar na segunda-feira às 8 horas da noite. Então a gente fazia os episódios um pouco menores, falando só sobre aquele jogo. Né? Então falava só uns 20, 25 minutos sobre o Inter e deixava uma outra parte para falar após do jogo do Grêmio. Entendi. E aí, o horário brasileirão ali... E jogos importantes também, talvez vocês dividem? Não, se o jogo é no mesmo dia ou em dias consecutivos, a gente espera acabar o segundo jogo pra comentar. Por exemplo, rodada de quarta e quinta. O Grêmio jogou na quarta, o Inter na quinta. Então ainda pode repercutir, não é exatamente o ideal, mas pode repercutir o jogo do Grêmio de quarta na sexta. Mas, por exemplo, que nem o exemplo do Rodrigo. Tem jogo no sábado, na segunda, então não vai repercutir na terça-feira no jogo de sábado. Sabe, passou muito tempo e as pessoas já perderam interesse, todo mundo já repercutiu, toda a mídia repercutiu. Já tá quase no outro jogo, né? Exatamente, normalmente na própria quarta-feira já tem outro jogo. Então nesse caso a gente divide, aí faz episódios separados faz os jogos individualmente, né? Mas a gente sempre tenta falar dos dois juntos no mesmo episódio pra manter no mesmo episódio, já tá todo mundo junto lá, já fala o primeiro bloco do time que jogou primeiro e o segundo bloco do time que jogou por último, né? Sim. Eu particularmente estava adorando quando eram os dois juntos. Cara, tu tinha que ver a cara desses dois. Era lindo. Por quê? Essa fasezinha do Inter aí. Nessa fase do Colorado tava os dois putaço. O Fernando abria, aqui, né? Aí eu começava assim, não, porque o Inter, porque pés no chão. E nós aí os guri aqui, na câmera, né? Aí era muito engraçado, começava o Fernando, o que tu acha? O Grêmio tá a mesma merda de sempre. Claro, eu usava o termo merda. Não, como é que é? Abrir o programa. Como é que tu viu o jogo, Fernando? Com raiva. Com raiva. Cara, era demais. E eles putaço. E aí ficava eu. Aí teve uma lacuna que o Arthur não tava podendo participar. Então, cara, era sempre mim. E eu aqui, tranquilinho. Sempre uma vitória. Aí, agora quando começou a encrespar, já... Só que daí o Grêmio também não se ajudava. Então, às vezes nós abrimos o programa os 4 tudo triste, os 3 tristes. Aquela voz de enterro. Enterro, né? Cara, mas eu tenho uma tese que assim, o Arthur estava participando e o Inter não veio bem. Daí ele teve que um tempo ficar fora, o Inter veio bem. Aí o Arthur voltou. Nós, gremistas, não vamos trazer o Arthur, porque vai dar errado. E deu errado. Um recado pra ti, Arthur. Dá uma segurada esse ano, essa nova temporada. Arthur, foi isso, cara. Foi planejado. Foi lindo, cara. Então Cara, foi isso. eu acho que foi pro Fernando que eu mandei uma mensagem. Foi lindo, pro cara. Fernando. Eu disse pra ele assim, cara, o Inter tava 9 jogos sem perder. Aí no pré-jogo do Sport, o Arthur meteu assim, vou participar. Cara, eu juro pra vocês, a minha cara foi essa assim, ó. Não. Porra, Arthur. O Arthur, ele passou o ano todo caindo de pau no Moisés. O Arthur sumiu. O Moisés começou a jogar uma bola. Todo jogo cruzamento na cabeça dos guri ali pra fazer gol. E aí o Arthur disse, vou participar depois do jogo do Sport. Não deu a merda que deu. Com 25 minutos, o Wendel vermelhinho e o Inter perdeu. Foi armado, cara. Não Foi armado? Foi armado. Foi armado. Nós tínhamos que ter alguma coisa pra dizer, ó, não deu certo por isso.
E, cara, eu queria mexer muito com o Arthur. A gente não se conhece, eu e o Arthur, né? Então a gente se vê ali no programa. E aí eu ia mandar o áudio, aquele que eu mandei pro Fernando, eu ia mandar no grupo. Eu não tenho tanta intimidade. Eu não vou dar essa rasgando nele, né? O Arthur é o Duker, então, do Inter? Porque toda vez que sai o episódio do pessoal que faz com a Keck, o Mário, quando é no canal do Duker, o Grêmio perde. Não ganhou uma. Cara, que loucura. Falar com vocês. Deu certo. é o que Deu importa. certo. Falar com vocês uma coisa aqui, puxar pro meu lado agora. Futebol feminino, né? A última Copa aí foi transmitida, né? Pela Globo e tudo mais. E até tá rolando uma propaganda falando de como teve visibilidade, como cresceu. Vocês abordam alguma coisa do futebol feminino? Vocês acompanham? Porque, assim... Tá crescendo, a coisa tá evoluindo. O time do Inter aí foi meio desproporcional esse último Campeonato Brasileiro, porque o Inter teve vitórias, sei lá, 9-0, 11-1, 2 e... Enfim, são equipes que ainda têm disparidades, mas tá crescendo muito, assim, as gurias indo pra seleção, enfim, vocês... O que vocês têm aí sobre o futebol feminino dentro do podcast de vocês? Assim, hoje nós temos bem pouco, essa que é bem a verdade, né? Alguns episódios que os jogos foram no mesmo dia, que a gente conseguiu acompanhar, nós falamos do futebol feminino, né? A questão do futebol feminino eu acho muito legal, vem realmente crescendo, só que às vezes o horário dos jogos não nos permite um acompanhamento. Às vezes é um jogo 10 da manhã, um dia de semana, por exemplo, eu não tenho como acompanhar, trabalhando, né? Se eu ficasse só trabalhando no Dibre hoje, que me desse uma grana legal, beleza. Vamos acompanhar tudo que a gente pode. Mas às vezes 10 da manhã, desculpa, mas não dá. Infelizmente não dá. Ou daqui a pouco é 14 horas. Não dá. Entende? E aí... Não ajuda, né? Não, o horário não ajuda, infelizmente. Mas a ideia é crescer, é trazer pessoas também para falar sobre o futebol feminino, já que a gente hoje não tem Tenho tempo. dicas para vocês, depois a gente conversa, mas tenho dicas. Perfeito. Tem uma amiga que é psicóloga esportiva de futebol feminino. Legal pra caramba. Outra coisa também em relação ao futebol feminino que complica também às vezes de acompanhar ele tá crescendo. Alguns torneios, alguns jogos têm televisionamento. Exato. Mas muitos jogos, às vezes vai ter o jogo do gauchão feminino. Tu não consegue encontrar nenhuma informação, às vezes. Nenhum site de notícias de futebol, tipo, digamos, mainstream, tem informação. Tu entra no site da Federação Gaúcha, não tem a tabela, não tem o jogo. Tu sabe, por exemplo, que o Inter ia enfrentar, sei lá, o Aimoré no futebol feminino, um exemplo. E tu não acha o horário do jogo, onde que é o jogo, como que tu pode ter acesso ao jogo, quem transmite o jogo. Aí tu fica tipo, como é que eu assisto isso, sabe? Como é que eu vou saber? O Brasileirão até tá sendo um pouco mais divulgado, tem um pouco mais de visibilidade, mas ainda precisa crescer muito, precisa aparecer mais também pra... Estrutura, né? Exatamente, estrutura. Fora que a gente conversou, quando eu vinha falar com a Keck, como nenhum outro conversei com a Keck, que muitas vezes também complica bastante no futebol feminino esse negócio de colocar, às vezes, muito em estádios secundários, assim, né? Que muitas vezes a gente comentou que poderia ajudar na visibilidade do futebol feminino. Por exemplo, colocar como uma partida preliminar do masculino. Pô, eu ia comentar isso. Eu sou do tempo que normalmente o sub-20, sub-23 jogavam... Por exemplo, se tu ia pro estádio jogar às 4, 1h30, se tu fosse abrir os portões, tinha um jogo preliminar de uma categoria inferior, de uma disputa, alguma coisa assim. Pô, para um campeonato brasileiro feminino que participaram clubes de camisa tradicional, seria uma grande vitrine daqui a pouco tu botar antes de um jogo. Claro, tu não vai botar o pessoal a jogar meio-dia, né? Mas também a gente não tem jogos 2 horas. Mas, pô, tu bota um jogo às 8 horas, tu consegue botar um jogo às 6... tem visibilidade, vai estar a torcida ali, vai estar sabendo, vai estar entendendo um pouco mais, vai estar vendo um pouco mais. Isso traz uma visibilidade muito grande, né? E o futebol feminino, infelizmente, ele precisa disso. Mas talvez esse negócio de ter o jogo antes, não tá tendo nem o sub-20, sub-17, não tá tendo mais nada antes dos jogos, né? Não. Porque o gramado não é tão bom também, né? E aí eu acho que eles têm medo que aconteça alguma coisa com o gramado e prejudique o jogo masculino. Eu acredito que eu acho uma coisa bem falha também, porque... É um investimento bem grande para não ter a qualidade que um gramado merece para 2 jogos. Na arena, então, olha, o gramado da arena sofre. Mas só uma outra questão sobre o futebol feminino, a gente consegue acompanhar, assim, em rádio web.
rádio web tem muita gente que trabalha, que faz a cobertura. Claro, eles não podem transmitir os jogos, né? O que facilitaria muito. A gente conhecer as jogadoras, conhecer as treinadoras, né? Então isso eles não podem fazer porque eles não têm o direito. Mas aí quem tem o direito de imagem também não faz, né? Hoje a gente consegue ver daqui a pouco... a gente pode falar o nome, né? Num Maicujo, numa coisa assim, que tem numa CBF TV, por exemplo. Só que a questão do horário não nos ajuda. A gente consegue acompanhar, de repente, num final de semana. Mas aí também a questão sempre o horário é bem complicado. A gente conseguiu pegar a parte final ali da fase de classificação. Nós conseguimos pegar alguma coisa. Só que olha que bizarro, né? Na sexta-feira teve a premiação do Campeonato Brasileiro. Aconteceu junto e acho que foi muito legal ter também a premiação, a escolha dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro Feminino. Só que o Brasileiro Feminino acabou acho que em janeiro, início de janeiro. É muito desproporcional, né? Quase 2 meses depois, tu espera tudo isso para fazer a premiação junto com umas... Não, então faz esse calendário se acompanhar, né? Claro que o brasileiro feminino ele tem a questão do mata-mata também ainda, mas faz ele acabar mais ou menos simultâneo para te daí sim fazer essa premiação. Porque daqui a pouco as jogadoras já não estão mais nem aqui, que nem tipo, teve o Avaí Kinderman, que foi a vice-campeã, perdeu pro Corinthians, acho que foi. Tiveram 2 jogadoras eleitas na seleção, as jogadoras já não estavam mais jogando aqui. Por quê? Porque sabe que o campeonato, que o futebol feminino nessa época ele para aqui no Brasil, ele vai começar daqui a um tempo, então elas vão procurar outras ligas em outros países para jogar, porque é o sustento delas, né? Então tu vê que isso é muito desproporcional. Né? Aqui, claro, a gente tem os jogadores do campeonato regional que fazem contrato 4, 5 meses ou 3 meses para ver se vai conseguir classificar para a segunda fase, para daí estender o contrato, porque os clubes não têm grana para bancar. O futebol feminino tem mais esse problema ainda, né? O calendário ele se torna muito curto, então daqui a pouco tu vai jogar 3, 4 campeonatos nacionais em 3, 4 países diferentes para preencher o teu ano. Olha que bizarro que é a coisa, né? Não, e questão de salário, questão de estrutura. Assim, ó, eu não sei se vocês viram um tempo atrás, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano foi o Santos que foi competir, chegou no hotel pra ficar hospedado, não tinha reserva, não tinha as coisas lá, as gurias tiveram que dormir ali no hall mesmo de entrada. E tipo assim, o Clube Zero criou a estrutura, ainda é uma coisa muito difícil. Então, o mínimo que é uma comunicação que ajude, que é ter uma reportagem que divulgue, quer ter um calendário legal, quer ter um horário legal, quer ter uma acessibilidade para quem tá procurando, tipo, vocês que querem, né, trabalhar em cima para ajudar, já não tem. Pra quem tá dentro, então é... Como assim? Ele chegando no hotel não tinha... Não tinha, não sei se era reserva que não tinha. Se catar aí na internet vai ter. Mas como que chega no hotel não tem reserva? Não, foi uma questão estrutural, não tinha. E as gurias tiveram que dormir. Tem uns videozinhos que foram gravados, as gurias dormindo no sofazinho, assim, do Sim, eu lembro disso. Lembra, né? Elas chegaram pra... Eu não lembro aonde que elas estavam indo jogar. E o pessoal da logística do time feminino não fez a reserva. Ou deu algum problema com a reserva do hotel, não tinha nada, elas chegaram lá, todos os quartos ocupados, tiveram que dormir nos sofás da recepção. E logo o Santos. Que o Santos tem... São os melhores. É um dos clubes que há mais tempo investem no futebol feminino. Exatamente. Né? E aí tu vê como a coisa ela é muito amadora ainda. E tem uma coisa, eu não sei se foi a partir de 2016 ou 2017, que os times que estão na Libertadores eles foram como uma obrigação ter um time feminino. Então foi aí que a dupla Grenal meio que de alguma forma se ajeitou e botou, entendeu? Só que aquela coisa assim, ó, a dupla Grenal tem os centros de treinamento que muitas vezes não são nem utilizados pelos times principais, que treinam muitas vezes próximo ali do Beira-Rio, da arena, e às vezes dentro mesmo dos estádios. Elas vão jogar em terceiros, quartos níveis de campo dos clubes, e aí quando tem um jogo grande, aí sim, levam elas para um CT. Mas é tão raro isso acontecer de daqui a pouco uma delas poder fazer eu acho que o Inter perdeu pro Avaí o primeiro jogo, e acho que foi uma coisa muito legal. O primeiro jogo foi na Ressacada, lá em Florianópolis, e o segundo jogo, que foi aqui no Beira-Rio, foi dentro do Beira-Rio. Só que tinha sido a primeira vez que as meninas tinham jogado dentro do Beira-Rio. Isso aconteceu com o Grêmio também. Grêmio e Corinthians, acho que pela semifinal,
foi a primeira vez que as gurias gremistas, né, que Jogaram na são arena. chamadas, foi que elas jogaram na arena. Foi a primeira vez. Como o Rodrigo falou, eu vejo que a coisa já começou errada, né, sobre a organização do futebol feminino, pelo menos pela dupla Grenal. Porque teve que vir uma imposição da Conmebol para que os clubes, para que os times masculinos possam participar da Libertadores, tem que investir no futebol feminino. Ou seja, daqui a pouco não era uma coisa que os clubes queriam fazer. Então, a coisa já começou errado. Não foi uma coisa tipo... Livre, espontânea pressão. Exatamente. Não foi uma coisa tipo, vamos abrir um departamento sério e investir de verdade. Tanto que acho que o melhor ano do Grêmio foi 2020 no Campeonato Brasileiro. Né, o Campeonato Brasileiro Feminino. Por quê? Porque o investimento era, tipo, pra gente participar da Libertadores, vamos investir ali o que tem e deu. Não, e as gurias têm qualidade, porque tu vê, com o mínimo as gurias já fazem coisa pra caramba. Sim. Assim, eu joguei futebol, nos meus tempos lá, 11 anos atrás, 11 anos atrás é brabo falar. eu joguei, olha que loucura, eu joguei numa escolinha que o Vasco fez aqui em Porto Alegre. O Vasco mandou bem, uma coisa bem amadora, assim. Mas o Vasco deu uma cota, assim, e fez um timezinho aqui. Daí eu fui lá, fiz uma pré-seleção e comecei a jogar, assim. Só que, cara, tu gasta muito dinheiro. Tu investe, tu não tem nada em troca. Tu compra, tu paga uma mensalidade. Tu tem que trabalhar em cima da tua alimentação, do teu transporte, de tudo teu, assim. Então é um troço que é muito difícil. Hoje em dia, eu bato palma para as gurias que seguem jogando e que quem se sustenta disso hoje em dia é porque joga muito e joga bem. Mas tudo fora do Brasil, né? A Marta, que é a nossa camisa 10, a nossa, enfim, melhor do que muito homem, melhor do que a maioria deles, na verdade. A Marta joga muito. E, cara, ela não ganha nem metade da metade do que o Neymar da vida ganha. Não, eu acho que ela não ganha 10% do que o Neymar ganha. O Neymar, claro, a gente tá falando do top, né? Mas daí o salário. Mas o ela top que nosso é a top a Marta. feminino, Exatamente. não ganha 10%. Mas isso daí já é uma questão de desigualdade que a gente tem em todos os Em patrocínio setores, né? também, né? Não é só no futebol, é questão de patrocínio também. Patrocínio, Das marcas. desigualdade de gênero, aí vai Eu acho que mas tá melhorando. Eu acho que tem muito a melhorar. com certeza. A CBF obriga hoje a ter futebol feminino? Sim, obriga os clubes que vão participar da Libertadores, pelo menos, né? Eu acho que o Brasileirão também. Pra jogar o Brasileirão tem que ter, pelo menos, uma base de futebol feminino, assim. Eu acredito que sim, até porque tem uma segunda divisão do futebol feminino. Sim. Hoje em dia, que até o Inter, ele subiu da segunda divisão. Eu não sei se o Grêmio também... Não, o Grêmio começou na primeira. O Grêmio começou na primeira. E caiu daí por causa Eu disso. acho que o Grêmio começou na primeira, caiu e o Inter sempre teve na primeira, eu acho. Não, o Inter começou na segunda. Ele começou na segunda. Quem é que falou disso aquela vez que a gente falou? Por exemplo, assim, o Inter ele ainda teve uma visibilidade que a Duda, que jogou muitos anos, depois teve escolinha aqui, ela participou dessa organização do Inter. Hoje até a gente comentando o Dibre, ela tá coordenando a parte da base da seleção feminina brasileira. Então, mas, pô, é uma pessoa que tem um respaldo, né? Pô, ela tem um nome para ela conseguir chegar ali, certo? Quantas outras meninas tentaram jogar a bola e não conseguiram? Eu tive alunas lá da escola que se investiu um tempo no futebol feminino, teve o futebol feminino dentro da escola, só que tu não tinha adversárias. Tu não tinha como marcar amistosos entre escolas, porque outras escolas não incentivam o futebol feminino. Entendeu? E aí, tipo, tu criar o futebol feminino dentro da tua escola, tu não tem como jogar com outras equipes, fazer amistosos, fazer campeonatos, porque não existem outros. Aí tu tem que ir pra clubes. E a gente sabe que uma estrutura de clube é muito maior do que a de uma escola, por uma questão esportiva, né? Até por questão de treinamento. Treinamento numa escola é 2 vezes na semana, 1 hora cada dia. Num clube tu vai todos os dias, 2 horas no mínimo. Então, aí tu vai ver, é muito desproporcional, sabe? Então, cara, falta muito investimento. E pra mim, o futebol feminino, ele tá recém, assim, ó, começando a engatinhar. Não, e a Duda é um marco no futebol brasileiro e no futebol gaúcho, principalmente. Eu, particularmente, não joguei na Duda, mas 90% das gurias que eu conheço jogaram na Duda e conhecem, admiram. E, Como assim, vocês jogaram na Duda? A Duda era um clubezinho, né? Ela tinha um clube. Nossa, eu tava pensando que a Duda era uma pessoa. Não, a Duda é uma pessoa. E daí é um clube. E daí ela teve uma escolinha, agora nem sei se tem ainda, durante muito tempo.
E essa escolinha era melhor, assim, dentro dos que tinha. E a Duda, assim, é uma baita profissional. Não é à toa que tá na seleção brasileira hoje em dia, trabalhando lá. Mas tá viajando então, porque você. Pra não. mim, só falando de pessoa, deu como assim? Não, é que a Duda é uma pessoa que criou toda essa estrutura. Isso. Legal. Não, mas eu acho que o futebol feminino tá engateando, mas já tá engateando, né? Eles não tinha nem nascido, agora tá engateando. Eu acho que isso é baby step, né? Mas se tá crescendo, a gente já fica feliz. Claro, não, tá crescendo, mas isso também muito pela pressão das próprias federações, a própria Conmebol, a própria CBF, tipo, tem que ter um futebol feminino pra poder jogar o Brasileirão, tem que ter futebol feminino pra jogar a Libertadores. Porque antes até, também a própria Kek comentou, muitos times vendiam a marca, né? Tipo, terceirizavam a marca. O Grêmio empresta a marca pra um clube aleatório pra botar. Aqui é a marca Grêmio, bota mais guri pra jogar, mas tipo, o Grêmio não tem nada a ver. Exato. Muitas vezes, muitos clubes fizeram isso por muito tempo pra tapear. Tipo, a gente tem um futebol feminino e, tipo, dane, sabe? Investimento zero do clube, só licenciou a marca. Só perguntar aqui uma coisa pra vocês. O futebol 7, tá, assim, eu tô conhecendo mais de perto ultimamente. Tem uma liga aí que tá sendo jogada. Ali no... O Grêmio vem forte. O Grêmio veio bem. O feminino do Grêmio tá... Eu acompanho pessoalmente jogos femininos do Grêmio de 7. As gurias tão brabas, assim. E vocês acompanham? Vocês têm alguma ligação com isso? Ou não é uma coisa... Vocês estão só no tradicional mesmo hoje em dia? O que eu acompanho, por exemplo, não tem nada de profissional, a gente também não aborda no Dibra, né? Até por não acompanhar em loco. Mas a gente tem... Eu fazia parte da direção de um clube, né? O Rancover Palhuca, que ele começou, assim, de uma zoeira nossa do colégio. A gente foi marcar um churrasco e aí a gente começou a jogar. E aí o primeiro jogo eu não tava, acho que eu já tava no segundo. E aí era até contra o time do Rodrigo, né? O Rodrigo já jogava. Eu jogava futsal, aí eu peguei os meus guris do futsal e botei mais 2, vamos fazer um joguinho contra os guris do colégio. Quase deu uma pauleira. Quase deu uma ruim. Quase deu uma ruim, deu um clima ruim. Abraço pro Jason, né? Que nem gosta de zoeira, né? Nem gosta. Mas aí, a partir dali, os guris começaram a procurar... porque daí o Jason, esse já jogava num outro clube, e aí os guris começaram a se motivar e criaram daí o time, né? Com a ideia de começar a participar de competições amadoras. E tiveram bons resultados, né, Dani? O melhor resultado foi um vice-campeonato na série Ouro, série Prata. Que daí já é mais difícil, né? Porque daí tu tem que começar como que nem o futebol feminino. Tu entra lá, por exemplo, tem a série Ouro, série Prata, série Bronze, o cu do cachorro, o abaixo do cu do cachorro. Tu entra no abaixo do cu do cachorro, tem que fazer uma temporada boa pra ir subindo. E os guris começaram aos poucos. O time, os guris ainda tem, participam de campeonatos. Só que a gente eu pelo menos nunca fui da área do futebol 7, mas eu sei que ela tá crescendo demais. Não à toa tem quadras surgindo em todos os lugares com investimento pesado. A gente pode falar ali o Rodrigo Mendes, que é ex-jogador do Grêmio. Eu tava com o Rodrigo na cabeça, mas faltou o Mendes. Eu tava com o Madeiro na cabeça. Jogador do Grêmio, ele criou ali acho que é na Tarragona, Zona Norte ali, ele fez um centro de treinamento que começou pequeno e daqui a um pouco a coisa... Não, as quadras do Rodrigo, eu joguei nas quadras do Rodrigo ali, pelo amor de Deus. Tanto que a estrutura dele hoje, as grandes federações de futebol 7 jogam lá, né, Denis? Sim, jogam lá. E tem uma na Zona Sul também, que é muito boa. Mas agora não vou lembrar o nome. A da Zona Sul eu fui lá também. Aí tu passa, é pra lá. Tu vai mal um pouco e aí chega. Tu acha que chegou, tem mais 2 horas. No final do mundo ali, vira um pouquinho, vai mais. Bom, guris, eu acho que a gente agora... Vamos dar aquelas dicas, né? Por favor. Primeiro eu quero saber se vocês têm projetos pro podcast agora esse ano. Cara, o grande projeto é entrar de cabeça no YouTube, né? Sempre pós-jogos ou lives, enfim. Esse é o grande projeto. Mas em call. Oi? E fazendo call entre vocês. Por ligação. Exato. A gente não pode se reunir sempre, né? Ou quando a gente puder se reunir, fazer e entrar no YouTube. Mas o grande projeto mesmo é ir no estádio.
é ir nos estádios, que tá bem limitado essa questão, né? Mas esse é o grande projeto do Dibre. Tá, mas ir vocês para os têm... estádios. É fácil acesso? Você tem contatos? Tá, é que assim, primeiro nós temos que fazer a inscrição na ASEG, né, como o Fernando falou, e aí sim a gente tem que se inscrever para participar dos jogos, né, como imprensa. É assim que funciona, todos os jogos, todos os profissionais de imprensa, não importa se é da RBS, da Record ou independente, tem que fazer essa solicitação para participar da cobertura, e a SEG, se tiver o espaço ali, ela te dá o acesso e beleza, tu vai lá e faz. Eu já fiz isso pela Rádio Galera, né, que é uma rádio web. Então funciona dessa forma. Normalmente, se tem espaço, eles deixam tu participar dos jogos, enfim, da cobertura. E eu acho que isso é bem legal, principalmente para quem tá começando assim, que nem nós, né? Somos, sei lá, torcedores e queremos fazer alguma coisa diferente. Essa é a ideia do Dibre. Então, YouTube legal. E quando pudermos ir pro estádio. Ah, interessante. Agora sim, Roberto, desculpa, mas... Não, era eu ia falar pra tu falar. Eu falar? Vamos lá então, meu amigo. Junto, No né? 3. Só uma última questão, acho Claro. que antes que nós não falamos sobre o nome do Dibre, né? Assim, verdade. Só esse pequeno detalhe. não, tranquilo. O nome do Dibre tem muito do colega, o jornalista Luciano Coimbra, né, da Rádio Grenal, é bem interessante. O Lucianinho, famoso. É. E tipo, eu falei conversando com ele, quase. Tava conversando com ele, eu tenho uma ideia do podcast, foi basicamente no mesmo período que ele começou a fazer o podcast dele também. Daí eu, cara, não tenho nomes, não sei o que, pensamos em alguns. E aí eu mandei assim alguns pra ele, ele, isso aqui é legal. Então, tipo, aí o nome veio do Luciano Coimbra, tá aí, Luciano, bem... Obrigado pelo nome. Ah, que legal, cara. A gente, no final, a gente sempre pede pro pessoal indicar 2, 3 ou até um, se for só um, trabalhos que vocês curtem, gostem aqui do Sul. Pode ser qualquer tipo de trabalho, pode ser jornalismo, pode ser música, pode ser o que for. Projetos legais que vocês acham que devem ser vistos. Tem que ter mais visibilidade. Cara, assim, eu sou muito dos meus amigos, né? Então, Mas à vontade. Luciano Coimbra, ele tem podcast e tem canal no YouTube também, bem legal. Cara, tem um cara que é mais Como é que é o conhecido. nome do podcast? O podcast, deixa eu ver, porque eu não lembro agora. O cara acompanha, mas não sabe o nome do podcast, é impressionante. E tem um outro amigo que ele já é bem conhecido, mas é um cara muito legal, que te dá oportunidades assim, é o Jeremias Werneck. O cara do UOL, ele trabalhou muito na Rádio Grenal, é do SBT e tal, é um cara muito legal. É um cara legal. bacana de acompanhar também. Se quiser já falar um, fica à vontade. Temos também a própria Keck, que é um canal que eu particularmente acompanho, eu gosto também do conteúdo dela, principalmente do pessoal das lives, né, que ela faz depois. Citar também o podcast Quarentena Musical, do nosso amigo Arthur Marques, que participa conosco do Dibre. Legal. Ele também criou um podcast para falar sobre música, às vezes tem alguns entrevistados. Já entrevistou. É muito massa, é muito massa. Entrevistou gente, tipo, bem legal. Tipo, já entrevistou no podcast dele o Badawi, do CPM22. Que legal. Que massa. Já entrevistou também o Dinheiro Preto. Dinheiro Preto, isso que eu tava tentando me lembrar. Entrevistou o Dinheiro Preto, o Fogasta, do Masterchef. Que massa. também é músico, né? Ele entrevistou o Lelê também, o Entrevistou. Lelê Do Bola nas Costas? do Bola nas Costas, Isso. que ele tem são amigos, eu acho, uma coisa Legal. Ele entrevistou uma galera, então, tipo... O Arthur só não pode ver jogo do Inter, só não pode participar de coisa do Inter. Não! De resto, o Arthur E o Arthur tá bem na parte do podcast musical dele, então, de repente, se manter, Arthur. se manter e deixar alguns momentos do Colorado. Pô, eu não posso deixar de citar também, né? Eu ia falar do Fernando. Então eu não vou me autopromover. O Rodrigão vai O fazer Fernando, isso. ele tem um podcast que ele faz com o Nando Terra, né? Que é bem bacana, que também eles têm uma questão da repercussão dos jogos, e ali eles trabalham mais essa questão de vídeos, né? Eles estão trabalhando muito bem o YouTube também, então eu gosto de acompanhar muitos guris, porque é aquela coisa, eu não sou um jornalista, né? Então eu vejo o que os guris fazem para, de uma certa forma, tentar reproduzir e tentar trazer de alguma forma essa parte do futebol para quem gosta, né? Eu particularmente não o Danny mexe comigo, Rodrigão, o Twitter. Não tem Twitter.
né? Eu tenho o Facebook só pra ver as resenhas da antiga. Que às vezes aparece umas fotinhas, umas coisinhas, né, dele. Ô, louco. Que Deus o livre. Mas o podcast que os guris fazem é muito bom. E o próprio Nando também já participou algumas vezes com a gente no Dibre. E agora a gente também tem uma ideia de fazer uma junção ali. Um collab entre nós, né? A gente tem um canal no YouTube, né? O Terra do Futebol, né? Terra do Futebol. E a gente faz também mais ou menos uns pós-jogos, a gente faz alguma coisa diferente. Por exemplo, antes de Inter e Flamengo, a gente fez o clássico mano a mano, né? Entre os dois clubes. Ah, legal. Que daí a gente dá uma puxadinha pra cá, porque a mídia muito 2-0 o Flamengo em cima do Inter, né? E daí, vamos. A gente pegou, em vez de pegar a história do clube, a gente vamos fazer só da temporada do Brasileirão. Pra dar um resultado um pouco diferente, sim. A gente também tá tentando crescer nesse meio também. Ao mesmo tempo que eu faço o Dibre com os guris. Interessante. Exatamente. Lembrei do nome, né? Nem olhei no Instagram, óbvio que não, né? Lembrei. Cheio da memória. Claro, sempre tá Como lá. bom ouvinte. CoimbraCast. Tá difícil, hein? É difícil, mas cara, tem umas coisas que eu esqueço Inesquecível. rápido. Umas coisas famoso inesquecível. que eu esqueço rápido, é impressionante. Mas é isso. É o HD ele vai pega uma Ele vai informação e joga preencher, outra, não. né? Pega uma informação e joga outra fora, né? Pra não acumular. Pra não forçar. É muito conhecimento, não dá, né? Opa! Então é isso, guris. Eu acho que, não sei se querem falar mais alguma coisa, querem divulgar o trabalho de vocês, não só dentro do podcast, alguma outra coisa. O espaço é de vocês, fiquem à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, falar um pouco do Dibre, falar um pouco de futebol. Acho bem legal e... A gente que agradece por ter vindo. E principalmente, assim, eu gosto muito, né, de comunicação e não trabalho na área, né? Às vezes fico um pouco frustrado por causa disso. Às vezes dá vontade de jogar tudo fora. Vambora! Né? Então, todas as oportunidades que tem de falar sobre comunicação e ter essa resenha legal. Muito obrigado mesmo. E, caras, eu acho que é isso, né? A ideia é a gente crescer com o Dibre, né? Porque, assim, as oportunidades, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, são bem escassas, né, para jornalistas, por exemplo. Então, se a gente não fizer por nós, os caras não vão chegar na minha casa, na casa do Fernando, do Rodrigo, tem essa oportunidade aqui, tu quer? Não. Então, A gente tem que se ajudar, né? exatamente. Então é isso, a gente faz o nosso trabalho. Queremos aí que a galera curta um pouco mais, que a galera... Mas quando tiver identificação, quando a pessoa gostar do nosso trabalho, não adianta também só ouvir por ouvir, tipo... É que não é um projeto a curto prazo, né? Tem Exatamente. todo um trabalho. A ideia é essa. Então é isso, né? A gente quer crescer com o Dibre e fazer uma coisa que a gente gosta e ter a liberdade que nós temos no Dibre. É impressionante, né? Tanto que os guris vêm com ideias e isso é viável, isso não é viável, né? Mas as ideias são sempre bem-vindas, né? A questão grande hoje é a estrutura, mas isso a gente vai... Eu acho que são os desafios da independência, né? Exatamente. Com o tempo nós vamos... Desafios da independência. Nós vamos crescer e é isso. Eu tô bem feliz com o Dibre, bem feliz com os guris, né? Que estão sempre... Eu não tanto com a Roberta, porque ela nem inscrita era no canal, né? Pois então. São as rusgas das relações. Pois então. Vocês são inscritos no canal do Dibre? Olha aí. Eu sou inscrita, tá? Boto meus views lá toda semana. É demissão isso aí. É justa causa pra não pagar nada. Não, pior que foi uma das coisas que eu fiz em seguida. Ao que eu vivo entrei, aqui, eu averiguando. gravei o programa e, eu sabia que os guris estavam, acho que eu participei do programa 12, 13, uma coisa assim. E aí cara, eu não tinha curtido um bagulho dos guris. Aí tu tá no meu clube também, Aí de eu fui putz. lá, meti aquela curtida do Violento. e violento. Agora compartilhamos. Lógico que estão inscritos. Estamos inscritos agora. Vou ver até ao vivo Eu nem aqui. tinha dúvida disso. Tá bom, não tá demitido. Gente, muito obrigado por vir. Valeu. participar do nosso podcast. Valeu também. Obrigado. E a gente participou de uma teada podcast com outro podcast e a gente falou que a grande questão é a gente se ajudar, né? Porque ainda mais tem toda uma polarização que tem o pessoal do São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então no Sul a gente tem que se ajudar porque não tem tanta visibilidade. Exatamente. E o próprio pessoal aqui do Sul não procura tanto conteúdo do Sul. Então tentar a gente se ajudar para que a gente cresça e consiga ambos crescendo.
Claro, com certeza. Até uma outra questão que eu fico bem feliz também é que quando o Nando participou, sei lá, acho que da quinta ou sexto episódio, né, assim, dele, ele falou assim, caras, eu gosto muito do Dibre, tanto que eu pensei em fazer um projeto por causa de vocês, assim, vocês me inspiraram pra fazer. E eu, tipo, porra, nós somos independentes, a gente faz um trabalho que eu considero muito bom, né? Assim, na medida do possível, da estrutura que nós temos, e ver uma pessoa que gosta do nosso trabalho e se identificar e fazer um projeto também, assim, e falando que foi a inspiração, que se inspirou em nós e tal, tipo, isso me deixa muito feliz, sabe? Então, eu acho que o trabalho que a gente faz, o trabalho que vocês fazem, inspira alguém. Isso é o melhor, assim. Assim espera. Tem que começar, né? Exato. Foi o que a gente falou lá no comecinho. O primeiro vai ser ruim, o segundo talvez vai ser pior ou melhor. Mas tem que fazer. Vai melhorando, né? Vai lapidando o trabalho. Sim, é que a nossa percepção por estar conduzindo é diferente da percepção de quem está ouvindo, né? Sim. Porque, claro, dá uma trabalheira toda a produção, a edição, subir, né? A pagodeira do lado. Uma pagodeira, claro. O vento na praia. Um áudio... Um áudiozinho. Não, sempre dá. Um fonezinho no samba e o outro na edição. Né, mas é muito disso, né? Primeiro, acho que nós temos que estar felizes com o que a gente produz e aí depois os resultados vêm. Vai demorar? Vai. Eu tenho isso comigo. Mas a gente tem que estar... Tem que estar disposto, né? Exatamente. Não Disposto pode e deixar feliz. a peteca cair em cima das adversidades, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Nem há poucos... questão de semanas atrás eu comecei a dar uma olhada assim para ver o crescimento, e aí às vezes tu via assim de uma semana para outra subia 6, 8, 10 seguidores, né? E a gente consegue acompanhar de uma certa forma isso. E a gente começou até, eu levei uma ideia pro Dani da gente fazer pequenas pesquisas, pequenas perguntas, porque isso é um conteúdo um pouco diferente, e nós citarmos as pessoas que estão participando. E aí o Dani fez, o Fernando, o Arthur, todo mundo comprou a ideia, achou bacana, porque daí é aquela coisa assim, tu fideliza esse teu consumidor, essa pessoa que está consumindo o teu produto, sim, entendeu? Sim. Aproxima, aí, né? Aproxima, claro. Ela vai se sentir bem. Eu lembro que teve logo que eu fiz uma participação, teve um ex-aluno meu que disse, prof, curti um monte, já mandei pros guris, que também foram meus alunos, mandei pra gurizada toda, estão adorando e tal. E aí, numa dessas participações, a gente foi lá e falou o nome dele, ele me chamou no privado. Ô, senhor, falaram meu nome. Claro, cara. E essa é a ideia, entendeu? É tu aproximar o público da gente que tá fazendo o programa, porque a gente faz as coisas com carinho. A gente... aquela coisa, às vezes os guris entram madrugada dentro fazendo edição pra estar o programa no ar cedo, pra gente não deixar daqui a um pouco passar 2, 3 dias. Então, o trabalho deles é muito maior que o meu. Eu entro ali, falo minhas bobagens, viro as costas e saio, que nem eu digo. Os guris não. Os guris, eles têm essa questão do profissionalismo muito grande, entendeu? Óbvio que eu também, tanto que às vezes eu chamo eles, tá aí, vamos gravar agora. Eu já fui bem cri-cri com eles no início. Sim. Às vezes os guris, eu vou abrir não sei o que, eu vou fazer isso aqui. Não, olha só, vamos lá, que todo mundo trabalha no outro dia, tem essa questão, senão o cara vai fazer o programa cansado. Não, a gente tem que fazer o melhor pra buscar o melhor ali na frente, entendeu? A gente sabe que é um passinho de cada vez, é devagarinho, mas as coisas elas têm sido muito bacanas, principalmente nessa questão de reconhecimento dos outros, nos locais que a gente trabalha, as pessoas vêm conversar com a gente sobre isso. Então isso é muito legal, assim, né? Sim. Não, claro, também tem isso que é legal também, porque a gente busca fazer esse diferencial que a gente comentou já também, que é o tema de torcedor para torcedor, né? Que é o mote que a gente sempre busca. É sempre bom, eu gosto de frisar que a gente nunca quer aquela coisa quadrada, não, que o Internacional bateu a equipe do tal por 2-0, gols de... Não, tipo, o Inter ganhou, não sei de quem e tal, que todo jogo. Uma coisa mais descontraída. Né? Saca, esse time ganhou de novo, não aguento mais sim, tá querendo porcaria desse time, 9 jogos de sequência. A gente gosta desse coisa de torcer pra torcedor. A gente evita, tipo, às vezes zoar, se pegar pesado, mas a gente sempre dá uma alfinetadinha, a gente zoa. Então, e essa é a graça de ser independente, né? É ter essa liberdade. E a zoeira rola solta. Não tem um programa. Eu falei isso pros guris. Tem dias que eu tô... Cara, tu vê o jogo não tá legal, entendeu? Só que, a resenha que a gente tem, ela é tão boa
que tu sai dali faceiro, tá ligado? Que às vezes tu despeja a tua raiva ali, ou daqui a um pouco a tua alegria que tu tá, ou um estresse, alguma coisa, tu espera aquele momento, tu troca uma ideia com a gurizada, fala de uma coisa que tu gosta, que te envolve, e daqui a um pouco assim, pá, beleza, agora eu tô tranquilo, eu posso descansar que é tipo assim, fiz a minha parte, sabe? Sim. E é muito legal que várias vezes assim, eu não tô com saco pra gravar hoje, às vezes 11 e tanto, o cara entrava pra gravar até meia-noite, no outro dia acorda às 7. O que facilitou muito foi essa questão da pandemia, que eu fiz um tempão home office, o Dani também fez um tempo home office, então nos permitiu um pouco mais. Agora que o bicho começou a pegar, que a gente voltou a trabalhar direto e tudo mais, então tu já tem que ser uma coisa mais encaixadinha, porque senão complica, né? É bem por aí. Então a galera te dá um feedback? Dá um feedback. Engraçado, comigo não. Acho que eles acham que eu sou arrogante, né? Só pode. Só olha pra tua cara. Só olha pra tua cara, A brava. harmonia do grupo é o que importa. É verdade. O Dani, ele, lá na escola, lá, Tem ele um apelido, trabalhava né? num cantinho, ele trabalhava no... Posso falar? O excluído, pode. Ele era o digitador, né? O digitador. E era onde nós passávamos... Só não fala que eu trabalhava pouco. E ficava assistindo trabalhava muito. Champions League. Netflix bombava. Ele trabalhava numa passagem nossa todos os dias. Cara, tu olhava pra ele, ele tava assim, ó, bração assim, na frente do computador, sempre com uma cara de brabo, sempre com uma cara de mal comido, que nem eu dizia pra ele. Eu tiro esse sorriso, bota um sorriso nessa cara, mostra esses dentes, cara. Acho que ele passou uns 2 anos sem sorrir pro cara. Na época ele não tinha essa barba cachorreira que ele tem hoje, que dá um ar ainda mais sério ainda. E aí, daqui a pouco ele metia um Pra galera ter medo. meio envergonhadinho. E claro, ele é... Eu sou da risada, dele é mais serião, então é por isso, cara. E também é questão de beleza. Mas não é à toa que a Tina, que nos ajuda na produção, apelidou é o Ditadene, né? É o Ditadene. Mas só pra finalizar mesmo aí, quando já tu comentou essa dele não rir, pra ver como a pessoa é assim, né? É uma pessoa estressada, assim, cara de ranço. Como é que a gente se conheceu? Quer contar como é que a gente se conheceu? Primeira aula, ele já tava no curso de jornalismo quando eu entrei. E aí... Era uma... não lembro da cadeira, de mídias sociais, digitais, uma coisa assim. E aí eu sou um cara elétrico, né? Um paro quieto e gosto de música. Então volta e meia eu tava ouvindo música e brincando, air drums, né? Bateria aérea. E aí um dia um outro colega nosso, que inclusive hoje está na RBS, abraço, Paulo Egídio. Lembra de nós? Lembra dos amigos. Me comentou, tu viu que o colega ali postou no Twitter? Eu não, mostra os Twitter. Ela falou, esse colega é desgraçado, que tem uma que fica batucando toda hora. Amor e ódio, né? Xingando. Aí eu, filho da puta, eu nem te conheço, desgraçado. Já tava me querendo me xingar assim, dando direitinha, falar na cara. Eu não, eu vou falar na cara dele. Calma, não fala nada. Aí hoje tamo aí, né? Tamo junto aí. É isso, né? E é assim que começa. A tua sorte que tu não veio, vou te falar a real. Não ia dar pra ti. Não ia. Vai, guriza, ó. Se desse, a gente ficava aqui mais uns 4 dias. Mas, agradecer de coração vocês terem vindo. A gente sabe que dessa pandemia aí tá tudo mais difícil, tudo mais complicado. Vamos se cuidar, todo mundo. Lembrando que a gente aqui tenta ter todos os cuidados possíveis, do jeito que a gente consegue, mas tá todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo se cuidando. Lembrando que a gente... um pouco de ressaca, sabe? Mas ressaca daí é uma questão pessoal, né? Eu passei ontem, tava viajando. Em casa a pessoa consegue ficar ressacada. Mas, gente, antes de andar, roda atrás só pra mostrar. Não. A gente tem um parceiro aqui no canal, que ele mandou um agradinho pra gente. Os mimos, os famosos. Da última vez a gente comeu durante o programa, mas dessa vez a gente não sabe como é que o pessoal vai reagir com a gente comendo durante o programa. Então a gente vai mostrar só o nosso parceiro e vamos comer logo em seguida que acabar a gravação. Mas daí se vocês quiserem comer, vocês vão lá e comprem, né? Exatamente. O nosso parceiro é o Be Like Cookie. Be Like Cookie, outro parceiro que a gente curte muito. E assim como os guris, a gente vai deixar tudo descrito aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, por favor, deem aquela força pros guris, vão lá, ouçam, curtam, compartilhem, comentem, crítica, por favor, a crítica é mais do que bem-vinda pra gente também.
E o Bilai, que é outro parceiro que a gente curte muito. É o único parceiro que a gente tem por enquanto. Não, a gente tem vários. Parceiro, eu tô meu parceiro. Mas consegue encontrar em qualquer plataforma, iFood, Uber Eats, Food. Olha que delícia. Olha aí. Mas olha que chique. Aqui, ó, vou mostrar pra câmera. Não, deixa eu mostrar pra câmera. Dá o closezinho, por favor. Esse aí é de quê, Roberto? Esse aqui é o famoso chocolate branco. Então, por favor, um pouquinho mais pra trás. Essa voz sensual é o Carlos. E esse aqui é o de É o Nutella. Lombardi. O Nutella também a gente tem. Eles têm vários sabores, são todos deliciosos, vale muito a pena saborear esses. Então- O problema é quando eu comecei a comer isso aqui, Não para, né? era todo final de semana, né? Mas Então, vocês vão entender. Be Like Cook, vão lá no iFood, procurem no Instagram, procurem no Rappi, Uber Eats, Em todos- tudo quanto é lugar. Exatamente. E também agradecer a nossa bela, linda equipe que um dia vai aparecer, que é o nosso cameraman, o Carlos, o Davi, nosso soundman, e o Roger, que tá aí de vez em quando aparecendo. Vocês Só o vão... nosso main. É só o nosso meio. Pra quê? Fica aí pra descobrir. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. Aí, mais alguma coisa, Roberto? Um abração aí pra todo mundo. Uma cotoveladinha. Uma cotoveladinha? Cotoveladinha de leve. Valeu, gurizada. Valeu. Isso aí, valeu. Não aglomerem, usem máscara. Por favor, aqui, ó, lembrando que a gente tá saindo daqui, mete a máscara, come aqui no seu cantinho e... Tá? Ninguém divide aqui, cada um come do seu Cada um no pedacinho. seu, né? Porque, por favor, vamos se cuidar, senão é uma Até. hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Gente, até a próxima. E Até, obrigado. valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau. Vamos comer?